pela Rádio Globo. Liga dos Trepidantes. Mandando sapato. Deixa comigo, Zeca, estou com o sapato na mão. Está começando mais uma Liga dos Trepidantes. E hoje, num sábado muito especial, estamos aqui com muitas convidadas jornalistas do sexo feminino. Eu imagino como vai ficar hoje a câmera da Rádio Globo. Vai todo mundo entrar na câmera, não só ouvir o programa, vai todo mundo entrar na câmera para conhecer as nossas convidadas de hoje. A Camila Carelli é uma convidada do programa. Ela é da Rádio Globo, mas é uma convidada do programa hoje, porque ela é a nossa representante na mesa aqui da Rádio Globo. A Aurora Belo, que é apresentadora do Sport TV News, edições manhã e tarde, já está aqui nos estúdios da Rádio Globo. A Monique Danello, repórter do Esporte Interativo, também já está aqui. E a Patrícia Lopes, repórter esportiva também de TV, já está chegando nos estúdios da Rádio Globo. Hoje é o dia do repórter, né? E por isso resolvemos homenagear as jornalistas, as repórteres do sexo feminino. Elas têm muito o que falar, sabem até mais do que nós, muito mais do que nós. E nós vamos explorá-las bastante até às 5 da tarde aqui na Liga dos Trepidantes. São 15h09. Vamos aos destaques iniciais aqui da Liga dos Trepidantes. Amanhã tem Flamengo e Botafogo no Sonzão da Globo, 89,5 FM, 1220 AM, com o garotão da galera Luiz Penido. Vamos ao destaque inicial do Flamengo, aqui na Globo. Boa tarde, André Marques. Boa tarde, Felipe, ouvintes da Rádio Globo ligados aqui na Liga dos Trepidantes. O Flamengo amanhã tem esse clássico importante. O Dorival Júnior ontem não confirmou a presença do Carlos Eduardo entre os titulares, mas deixou claro que isso deve acontecer. É apenas uma questão de conversar com os membros da comissão técnica, principalmente com os preparadores físicos. O Carlos Eduardo não atua há bastante tempo, então torcedor do Flamengo que está ouvindo a Rádio Globo, vá ao Engenhão, porque o Carlos Eduardo vai jogar. Se ele vai jogar no primeiro tempo, eu não sei, mas que ele vai jogar, que ele vai entrar em campo, com certeza ele vai. A outra dúvida do Dorival Júnior, no meio campo, Amaral ou Cáceres? Com o Amaral o time ganha em velocidade, para acompanhar a velocidade do meio campo do Botafogo. Com o Cáceres, ganha em marcação, ganha no jogo aéreo. Tudo isso a gente vai debater, conversar aqui na Liga dos Trepidantes, Felipe. Ok, André Marques, já novas notícias do Flamengo. Amanhã, 6h30. O jogo é 6h30 amanhã, né? 6h30, Flamengo e Botafogo no Engenhão, com o garotão da galera Luiz Penido, o Heraldo Leite, comentarista internacional da Globo. Vamos ao destaque inicial do Botafogo, adversário do Flamengo amanhã no Engenhão. Alô, Hugo Lago. Boa tarde, Felipe Cardoso, amigos sintonizados aqui na Liga dos Trepidantes. O Botafogo fez hoje o último treinamento antes do clássico de amanhã contra o Flamengo. Depois de uma semana bastante intensa, treinos físicos pesados, o técnico Oswaldo de Oliveira fazendo muitas observações e também precisando quebrar a cabeça para montar esse time do Botafogo, que tem muitos desfalques, principalmente no meio-campo. Daqui a pouco eu vou trazer a provável escalação do Botafogo para esse jogo, já que o técnico Oswaldo de Oliveira está preocupado, sim, mas trata esse grande clássico contra o Flamengo de uma maneira muito respeitosa, levando em consideração também que o Botafogo, por fazer uma boa campanha, torna as condições iguais em termos de favoritismo. Felipe. Olha aqui, o Vitor Sérgio, viu, Monique, já tuitou aqui para nós. A competente Monique Danello vai brilhar hoje na Liga dos Trepidantes, programa comandado pelo Felipe Cardoso. Um abraço para você, Vitor Sérgio, obrigado pela audiência. Vamos ao destaque inicial do Fluminense, que joga amanhã em Volta Redonda, às 6h30 contra o Voltaço. Boa tarde, Camila Carelli. Boa tarde, Felipe, amigos da Liga dos Trepidantes. Fluminense que volta, vira a chave agora para o Campeonato Carioca, depois do confronto pela Libertadores na última quarta-feira, vitória sobre o Caracas. O time para amanhã contra o Volta Redonda, provavelmente todo de reservas. A novidade é que o Gum e o Deco devem fazer sua estreia em 2013, eles que ainda não jogaram nessa temporada. O Abel confirmou que os dois estarão em campo. O restante do time, o Abel, como de praxe, fez suspense, não vai dizer ainda se serão todos reservas ou se algum titular estará em campo. Provavelmente só o Diego Cavalieri. O restante do time deve ser mesmo todo de reservas, até porque na quarta-feira o Fluminense tem outro jogo importante pela Libertadores contra o Grêmio no Engenhão. E sobre essa partida, uma informação para a torcida: os ingressos começam a ser vendidos já amanhã
para o torcedor do Fluminense que quiser comparecer ao Engenhão na próxima quarta-feira. Felipe, sobre o Thiago Neves, provavelmente não deve ser escalado amanhã, por precaução, porque não há garantia alguma de que a substância, o corticóide que ele ingeriu, ainda não esteja no organismo amanhã. Então, provavelmente também não deve entrar em campo o Thiago Neves. Tem um remedinho aí, Camila? Para sinusite? Hein? Eu tô com um probleminha de sinusite. Tem um remedinho aí, Vou Camila? pegar ele na mochila. Tá certo. Já outras notícias do Fluminense aqui na Liga dos Trepidantes. O Vasco joga amanhã em São Januário contra o Audax. Edson Mauro, bom de bola. Eu estarei nos comentários em São Januário, às 4h. O destaque inicial do Vasco. Boa tarde, Gustavo Henrique. Boa tarde, Felipe Cardoso e aos amigos da Globo. E esse jogo é decisão para o Vasco, principalmente se o Madureira vencer o Bangu daqui a pouco, às 17 horas em Conselheiro Galvão. Fica a expectativa com relação ao desempenho da equipe. Tenório realmente está fora, viu, Felipe? O jogador voltou a sentir dores na panturrilha direita, não participou do treinamento de hoje, ontem saiu reclamando e está fora. O substituto, Leonardo ou Bernardo, é essa decisão que o gaúcho vai tomar, Felipe. Ok, Gustavo Henrique. Olha, queria lembrar aos ouvintes da Rádio Globo que logo após a Liga dos Trepidantes, hoje, novamente, a Globo vai invadir o berço do samba. Logo após a Liga dos Trepidantes, um samba amigo muito especial, direto do Parque de Madureira. A apresentação do Robson Aldir. Se ligue, você vai se amarrar logo após a Liga dos Trepidantes. Eu pedi ao Emerson Rocha que me trouxesse daqui a pouquinho, eu pediria as escalações prováveis de Flamengo e Botafogo. Eu vou fazer um quem é quem com as nossas convidadas, tipo Jefferson ou Felipe. Pô, só com as convidadas? Hein? É isso? Só com as convidadas? Olha, Preconceito. ele tá querendo, hein? Ele tá querendo, hein, Camila? Preconceito isso? Bom, antes deixa eu fazer então a saudação às nossas ilustres convidadas. Aurora Belo, apresentadora do Sport TV News, manhã e tarde no Sport TV. Boa tarde, Aurora. Uma boa tarde para você, Felipe. Boa tarde a todos os ouvintes da Liga dos Trepidantes. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso te receber. Monique Danello, repórter do Esporte Interativo. Tudo bem, Monique? Tudo bem, Felipe. Boa tarde para você. Boa tarde para os amigos de casa. É minha estreia no rádio, primeira vez, então estou conhecendo, entendendo como é que funciona ainda. Obrigada pelo convite. Tá, ó. Vitor Sérgio já está aqui ele vai te cornetar, hein, com certeza. Patrícia Lopes, grande repórter esportiva de TV, trabalhou na ESPN Brasil e agora está no projeto do Prêmio Laurels. É isso, Patrícia? Boa tarde, obrigado. Isso mesmo, Felipe. Boa tarde aqui para todos vocês. Um prazer estar aqui. Sempre aqui, quando eu estou aqui na Rádio Globo, com grandes amigos. E é isso mesmo, eu estou ajudando aqui na organização do Prêmio Laurels e nós temos 3 brasileiros que estão concorrendo. Quem aí. são? Temos o Neymar, temos o Alan Fonteles e temos o Daniel Dias. E nós Olha vamos só. ter grandes nomes no dia 11 de março no Teatro Municipal. Tem o Messi. Esse ano vai ser no Rio. Exatamente, esse ano no Rio. Tem o Messi, tem o Sebastian Vettel. Tem Legal. muita gente boa aqui no Brasil. Federer esse ano. não. Federer não. Ele não está concorrendo Djokovic. esse ano, mas tem muita gente boa. Olha, vai ter uma lista assim, de celebridades no Teatro Legal. Municipal, todo mundo traje de gala, porque esse ano é o ano do Rio de Janeiro e o Prêmio Laurels, que tem um trabalho muito bonito ao redor do mundo, ajuda muitas instituições e ele tem um trabalho bonito na Inglaterra. E aí eu estou ajudando a trazer esse prêmio agora aqui para o Brasil, ajudando na organização desse prêmio. Que legal, Patrícia. Bem legal mesmo. É dia 11 de março. 11 está pertinho, menos de um mês, Pertinho. né? É verdade. Olha, antes de mais nada, eu queria uma opinião rápida de cada uma de vocês. Flamengo e Botafogo amanhã. Aurora, tem favorito? Ah, nunca tem favorito, né? Clássico assim, com certeza nunca tem favorito. Eu acho que, bom, são os 2 melhores times do Campeonato Carioca até agora. Isso é inegável. São os agora, 2 líderes, né? São os 2 líderes de grupos. Agora vamos ver como é que vai ser a hora que os 2 estiverem em campo. Agora, Monique, é um clássico que acontece em muitos empates, né? Historicamente, nos últimos anos. Há um cheirinho de empate esse jogo, Monique?
Pois é, eu ia até brincar dizendo que o favorito era o empate, né? Porque nas últimas vezes a gente viu muitos empates e eu acho que vai ser curioso até para ver como as equipes vão voltar depois dessa parada do carnaval, né? Porque foi um tempo longo, algumas folgas da festa de carnaval, depois voltaram a treinar e acho que essa vai ser a surpresa, né? Ver quem vai voltar melhor, Botafogo ou Flamengo. Antes da Patrícia, antes da Camila opinarem, vamos ao amarelinho da Globo. Fui eu que me esqueci mesmo. Elisângela Salaroli fala aqui na Liga dos Trepidantes. Alô, Elisângela. Alô, Felipe Cardoso, não esqueça de mim, que eu sou sua fã. Que isso. Eu também sou sua fã, Elisângela. Amarelinho da Globo, Felipe, aí girando pelas ruas da cidade, só para dizer aí para a Liga dos Trepidantes que pelo menos 40 blocos de bandas ainda desfilam neste fim de semana aí pela cidade, fechando o Carnaval Carioca. A grande expectativa pelo desfile do monobloco é amanhã de manhã, a Avenida Rio Branco aí, que deve arrastar multidão, monobloco amanhã de manhã, aí a partir de 9 da manhã na Avenida Rio Branco. Mas hoje ainda desfilam aí vários blocos na Zona Norte, na Zona Sul e também na Zona Oeste. Na Zona Sul, os blocos que ainda desfilam neste sábado são Fanfarane, Pela Saco, Sem Saída em Botafogo, Sofridos de Copacabana e Tá Cheio de Maluco, aí Bafafá já em Ipanema e Mulheres de Chico às 5 da tarde no Leme e Ai Que Vergonha é em São Conrado. Domingo também tem Caldo Beleza no Flamengo, Broxadão a Hora S em Copacabana e também vários outros blocos de Ipanema em Jardim Botânico. Então fim de semana promete aí com muitos blocos ainda fechando o Carnaval Carioca. Sábado de praias cheias, muito calor e sol que vai predominar aí durante todo o fim de semana, segundo o Instituto de Meteorologia, Felipe. Ok, Elisângela, 15 horas e 19 minutos, está acabando o horário de verão, você hoje vai atrasar o seu relógio em 1 hora, vamos dormir mais essa noite, que bom, né? E hoje tem desfile das campeãs direto do Sambódromo na Marquês de Sapucaí a partir das 8 da noite, com a melhor equipe do rádio, Robson Aldir, Leonardo Monteiro, Guilherme Alves, Marcela Capobianco e o comentarista Paulo Nobre. A Globo vai dar um show no desfile das campeãs. Grande Rio, Salgueiro, Imperatriz, Unidos da Tijuca, Beija-Flor e a grande campeã Unidos de Vila Isabel. Hoje a partir de 8 da noite aqui na Globo. Patrícia Lopes, Flamengo e Botafogo amanhã. Olha, o Botafogo e Flamengo, né? O Botafogo não vence o Flamengo há 9 jogos. A última vitória do Botafogo foi exatamente em 2010 na Taça Rio. Você lembra desse jogo na Taça Rio, quem estava? Bruno ainda era o goleiro, né? Era o goleiro do Flamengo, era. Bruno era o goleiro do Flamengo, Louco Abreu estava em campo. O gol da paradinha. Gol da cavadinha, Cavadinha, exatamente. Ah, o gol do título do Botafogo. Exatamente. Olha quanta mudança Rio já de 2010. aconteceu desde essa partida. Bruno já não está mais entre nós lá, né? Não está entre nós? Não está entre nós, no meio do futebol, né? Porque ele está praticamente morto. Para o futebol, sim, né? Não está entre nós. O Louco Abreu está no Nacional do Uruguai. Adriano perdeu um pênalti que o Jefferson defendeu. É verdade, Adriano perdeu um pênalti. Adriano praticamente também não está mais no futebol, né? O Louco Abreu está no Uruguai, outro dia fez um belo gol. Golaço, no Nacional, cabeça. fez um belíssimo Salvou o gol. Nacional, por cima. Exatamente. Verdade. Então, e desde então, 7 empates. Né? É um jogo Quantos bem 2 a 2, hein, equilibrado. Patrícia? Pô, vários aí, 2 né? a 2. Então é um jogo equilibrado. Mas dessa vez a partida vai ser muito equilibrada, não vai ser um jogo tão fácil nesse segundo clássico para o Flamengo quanto o 4-2 contra o Vasco. Porque o Flamengo não vai ter tanta facilidade assim. Porque tem o Sidorf, vai ser um jogo mais complicado. O Carlos Eduardo vai estrear, mas ele não está assim com tanto ritmo de jogo. Ele não deve entrar no primeiro tempo. Vai ser um pouquinho mais complicado para o Flamengo essa partida. Então, olha, eu aposto aí numa vitória, pode ser uma vitória do Botafogo, talvez por 1-0. Porque eu acho que o Botafogo está com um time um pouco mais entrosado. Ajustado. Está mais ajustado. Heraldo Leite, cuidado, hein, Heraldo? Patrícia Lopes é séria concorrente, hein? Sensacional a análise da Patrícia sobre o jogo. Para ela dará Botafogo, para Monique e para a Aurora, outro empate amanhã. E você, Camila? Eu acho que dá Flamengo, Felipe. É? Tem uma opinião um pouquinho Não, equilibra, ué. Eu Equilibra. concordo com a Patrícia, com as meninas. Botafogo! O jogo vai ser bastante equilibrado, mas eu acho que dessa vez as duas equipes são um pouco mais ofensivas do que das últimas vezes. O próprio Botafogo já é mais ofensivo do que o do ano passado.
agora com um atacante mesmo de ofício, não mais improvisando o Elkerson como o Oswaldo fazia no ano passado, tendo o Bruno Mendes, enfim, acho que a equipe do Botafogo tem marcado muitos gols e é uma equipe bem ofensiva. E o Flamengo também, com a velocidade do Rafinha, com o próprio Hernanes, que vive uma boa fase, eu acho que é uma equipe também bastante ofensiva. Então, eu acredito numa partida de muitos gols. Por que acredito que o Flamengo possa levar a melhor amanhã? Porque o Botafogo deve ter o desfalque do Andrezinho. E o Botafogo já vem com essa equipe, o Oswaldo já tem conseguido repetir pelo menos umas 2 vezes o time. E dessa vez vai ter que fazer uma mudança importante para o Andrezinho, peça central, peça muito importante no meio-campo do Botafogo. Então eu acho que essa mudança no time do Botafogo para o clássico de amanhã pode prejudicar. Então eu acredito que o Flamengo, por repetir a equipe, que vai ter aí a estreia do Carlos Eduardo, mas eu acredito que deva começar como reserva, acho que o Dorival não deve mexer no time. Eu acredito que o Flamengo tenha o favoritismo. Agora, se de fato vai ganhar, é outra história. Mas o Oswaldo, ele vai improvisar ali, ele vai colocar 2 volantes já para tentar dificultar, né? Para amarrar o jogo. Exatamente, para dificultar já o Carlos Eduardo, essa possível estreia aí do Carlos Eduardo. Então ele já vai tentar amarrar o jogo, porque sabe que o Rafinha é muito veloz, é um jogador muito habilidoso. Aliás, uma grata surpresa esse menino desde as divisões de base. É diferente, eu não tenho a menor dúvida disso. Ele é diferente. Tem uns meninos muito bons ali, mas esse menino realmente ele é especial. Mas vai se perder? Não vai, não sei. Isso aí a gente não sabe, não pode prever. Ele parece até bem centrado, né? Claro. Depois daquele jogo que ele fez o gol de cobertura e foram brincar com ele com a história do Neymar, ele dizia, preciso comer muito arroz com feijão. A princípio, ele parece um garoto cabeça no lugar, né? Não, e ele é humilde, ele quer comer arroz com feijão. Não, e ele Não é nem o filé mignon. Não, você vê que ele sai partindo, ele vai com a bola, É impressionante. E ele tem visão de jogo, ele olha. Eu comentei o jogo do Flamengo em Macaé contra o Friburguense e nada melhor do que a gente estar no estádio para sentir a movimentação das pessoas, né? Do jogador. Você estar no estádio é completamente diferente de assistir um jogo na televisão. O que o Rafinha jogou contra o Friburguense é brincadeira. E mais, aquele gol que ele fez por cobertura, ele tentaria aquele lance com qualquer goleiro do mundo. Não foi porque era o goleiro do Friburguense, não. E é quem tem visão de bola, né? Exatamente. Você vê que aquilo é quem sabe jogar futebol, não é qualquer um, não. Exatamente. A gente se conhece, para quem conhece futebol, sabe disso. E tem uma dúvida também do Dorival, se ele vai colocar o Cáceres ou o Amaral, né? Ele definiu isso ainda não? O André Marques falou. E aí, André? Não definiu, não. Com o Amaral ele vai ganhar velocidade, porque o meio-campo do Ele Botafogo gosta é muito do Amaral, rápido. Dorival, né? O Amaral jogou bem o último jogo. O Cáceres estava na seleção paraguaia, o Amaral jogou. Aliás, eu vou debater com as jornalistas e com o André Marques também uma declaração muito importante que o técnico do Flamengo, Dorival Júnior, deu ontem no programa Redação Sport TV sobre a relação com a imprensa. Foi muito profunda a análise do Dorival e eu queria debater isso aqui com vocês daqui a pouco. E ó, Felipe, o Edu César, do Papo de Bola, está dizendo que foram 5-2 nos últimos Flamengo. Ele mandou para mim aqui também. 5-2, 3 seguidos em 2009 e 11 empates 11 nesse período. 11 empates no período todo. Bom, aqui tá todo mundo morrendo de inveja de mim, mas eu vou ler aqui. Marcos Silva, você não é jardineiro, mas está rodeado de flores. Eduardo Fernandes é para você, Aurora. Eu vou ler, hein? Aurora Belo, nunca o nome caiu tão bem em uma pessoa. Não precisa dizer mais nada. Beijos, abraços a todos. Tem nome de princesa, né? Viu, Aurora? O Marquinho Flu, que está sempre com a gente. 2 loiras e 2 morenas, hein, Felipe? É isso mesmo, né? Não foi combinado. Não foi combinado, foi coincidência. Ou você pode montar um grupo de pagode ou de funk. Você pode escolher. Ou de axé, né? Funk. Pelo amor de Deus. Mas tá valendo. Pro carnaval, assim, pro finalzinho, agora desfile das campeãs, a gente pode usar essa fantasia. O Leonardo Moreira diz que está um verdadeiro arenha a Rádio Globo hoje. A Raquel Barros, que é vascaína. Hoje é dia do jornalista, Felipe? Não, é dia do repórter, Raquel. Parabéns para você, amigo, que você continue nos trazendo sempre notícia com muita credibilidade. Valeu, Raquel. Você é suspeita, que você só me elogia o tempo todo. Aliás, recentemente foi dia do jornalista. É. Aliás, hoje em dia tem dia de tudo. É, né? tem dia de tudo. Amanhã é dia de quê? Do Amanhã é dia do horário normal. É isso? Dia 25 de janeiro, se eu não me engano, foi o dia do jornalista. 25 de janeiro, é isso Foi mesmo, esse? Aurora, é isso mesmo. O Marcos aqui, não diz de onde é Rio de Janeiro. O Marcos é torcedor do Fluminense. Ele diz, né? Boa tarde, Felipe, está muito bem acompanhado. Está todo mundo morrendo de inveja, o que é que eu vou fazer, né?
Responde um assim, ó, morram de inveja. Assim. E o Tomás Perrot Bonfim? É o Será que filho da família? Ufa, fiquei até Da preocupado família? agora. Deixa eu quando ver você aqui onde ele começou. mora. Não, ele diz que é torcedor do Arsenal, assim como eu. Ele diz que o Arsenal acabou de ser eliminado da Copa da Inglaterra pelo Blackburn, da segunda divisão. Tá fraco seu time, hein? Que fase dos Gunners. Péssima, sem dúvida nenhuma. Eu hoje tenho vergonha de botar minhas camisas do Arsenal, não visto mais nenhuma. Está muito mal, realmente. Bom, vamos Felipe, deixa eu... Oi, Camila. Tem um amigo nosso, comentarista e professor, também está ouvindo o programa. Ele mandou um recado. Valdir Espinosa. Tá cantando Esse Roberto mesmo? Carlos, ele? Ontem ele cantou Roberto Carlos. Aqui? no Panorama Eu Esportivo. não ouvi o panorama ontem. Ele manda que avisa ao Felipe que com essas meninas lindas, nosso trabalho no Panorama corre perigo. Se o Zeca estiver vendo, E vamos se ter que corre. arrumar um programa para nós. E se corre, amigo, se corre. Ô, Patrícia Lopes, você conhece o Valdir Espinosa. Ele é Claro. Botafogo ou é Grêmio? Ele é Grêmio, Ele é- pô, foi campeão, pô, foi campeão. Lembra? Olha. Eu não posso entregar minha idade, porque terça-feira eu estou completando, não vou dizer, interrogações, estarei fazendo aniversário, mas eu tenho uma lembrança muito forte do Valdir Espinosa, ele junto com o Renato Gaúcho, campeão do mundo, lá com o Renato, ele como treinador, você lembra disso? Ele ontem estava de cabeça inchada aqui na Lembra redação. dele? Os dois E o times dele perderam. E o Renato Gaúcho é meu vizinho em Ipanema, então eu encontro o Renato sempre na praia. Ele está lá na praia, sempre encontro com ele, ele brinca com a minha filha. Então eu sei que o Valdir é gremista. Ele é gremista, mas não, ele é botafoguense. não, ele é gremista. É, não, eu não me torcedor do engano. Sul. Olha, Valdir, é a Patrícia Lopes que está falando, hein? Não Renato somos já nós, me hein? falou isso. Não Renato é somos meu amigo nós. de praia. Não somos nós, hein, Valdir? Bom, vamos lá. Jefferson ou Felipe, Aurora Belo? Nossa, Jefferson, né? Jefferson. Monique. Também fico com o Jefferson. Jefferson. Patrícia. Jefferson, porque ele é mais constante, é um goleiro que já... Seleção brasileira. O Felipe, às vezes, na saída de bola, ele me deixa um pouco preocupada. Ele não é muito constante, ele me deixa tensa. Deixa às vezes. preocupada? Ele me deixa preocupada. Assumiu o seu time, né? Às vezes. Às vezes. Às vezes, como é que é Às vezes, assim, porque eu sou uma apaixonada por futebol. Tá então, certo, tá certo. Gostei, então gostei. eu fico preocupada com A qualquer jornalista jogo. inteligente, né? Eu assisto todo tipo de partida. Saiu muito bem. Entendeu? Então eu fico preocupada quando eu vejo um goleiro fazendo uma lambança. Jefferson, então. Jefferson. Camila. É para votar pelo momento. Eu acho que sim. Pelo né? jogador. Eu acho que é melhor o momento ou o histórico. O que vocês acham? É pelo momento, né, André? Você que é bom de quem é quem? Momento. Então eu vou ficar com o Felipe. Felipe. 3-1. André Marques. Felipe é um goleiro mais malandro, de decisão. Eu gosto mais do estilo dele. Aquele goleiro que defende, tá ganhando o jogo, cai, fica 5 minutos rolando, o tempo passa, o jogo acaba. Eu prefiro o Felipe. Emerson Rocha. Jefferson é seleção, não preciso responder mais nada. Só isso. Então os votos do Felipe não valem pra Esquece. coisa nenhuma. Desculpa, hein, Olha gente. aqui, eu voto Vale no o Felipe. Filipão, então, Eu pra ele. voto no Felipe. Eu não vou votar, não, mas eu votaria no Felipe. Eu gosto mais do Felipe do que do Jefferson. Eu não vou votar, mas Questão votando. de opinião. Não só vou votar nesse só. O Tomás Perrot Bonfim, ele disse: Felipe, sou daqui do Rio, estudo jornalismo na PUC e minha mãe é prima do Cláudio Perrot. Olha aí. Olha! Aí. Tá vendo? É da família, né, Tomás? Um abraço pra você. Lucas ou Leonardo Moura, Nossa, Aurora? sou sempre eu a primeira, assim, É. né? Na outra eu inverto. Lucas ou Léo Moura. Léo Moura? Léo Moura. Monique. Também vou ficar com o Léo Moura. Acho que ele é mais experiente, embora muita gente critique o Léo Moura falando que ele já devia ter parado, que ele não é mais o Léo Moura de antigamente, eu fico com ele. Pode tá ser bem. lateral direito. Tá numa mais. boa fase agora, Léo Moura. Léo Moura também, né, Monique? Patrícia. Apesar de estar lento em alguns momentos. Olha a corneta aí. Eu tô com a corneta hoje. Eu podia ter colocado vindo com a corneta, né? Eu tô afiada hoje demais, né? Eu vou no Léo Olha, Moura. tem uma corneta aí, corneta? a do Panorama Esportivo, não sei se está na tela. Eu fui muitos Se anos. achar, deixa uma corneta aí sempre engatilhada, tá, Marcondes, por Durante favor. muitos anos eu fui comentarista na TVE, Eu sei né? disso. Lembra disso? Eu de participei barrigão, de muitos programas lá, grávida.
Aí todo mundo falava assim, como é que você grávida pode cornetar tanto? Eu falei, e o que me impede? Só porque eu tô grávida, não posso cornetar? Qual o problema? Mulher, eu lembro a primeira mulher ali, grávida, com barrigão. Eu lembro, uma das primeiras mulheres, assim, eu lembro da Marilene Dabos, grande Marilene, que abriu, né, as portas para todas as mulheres, tudo. Verdade. Mas depois eu lembro assim, eu lembro eu grávida, que foi um escândalo aquilo ali, eu lá fazendo, todo mundo, ela brigava, todo mundo. Aliás, a sensibilidade fica muito mais aguçada, Eu né? falava Fica mais mal de fácil. todo mundo, falava, é isso mesmo. Não, e quando você provavelmente fazia vestiário, né? Você já deve ter feito, era a época que podia entrar, né? Podia entrar, na época podia. Apesar de eu ter apenas 25 anos, mas... Léo Moura ou Lucas? Léo Moura, apesar Léo de Moura. eu estar um pouco lento. Camila? Léo Moura também. Léo Moura. André Marques? Acho que o Léo Moura não tem nem comparação, é bem melhor. Emerson Rocha? Pelo momento e pelo histórico, Léo Moura. Então, Unanimidade. 6-0, né? Como diz aquele amigo nosso, unanimidade total, né? 6-0 pro Léo Mas a Moura. concorrência foi meio desleal. Mas não tem jeito. Essa é boa. Antônio Carlos e o chileno Marco Gonzalez. Vou começar aqui com a Camila. Antônio Carlos. Antônio Carlos. Monique. Antônio Carlos. Antônio Carlos. Aurora. Também, Antônio Carlos. Antônio Carlos. André Marques. Antônio Carlos. Antônio Carlos. Emerson. Emerson Rocha. Antônio Carlos ou Marcos Gonzalez? Antônio Carlos. Antônio Carlos. Patrícia. Os dois equivalentes aí, Antônio Você Carlos empataria? também, né? Pode empatar. não Posso tem empatar, problema. vou empatar. Vai empatar, mas ganhou o Antônio Carlos. Então, até agora, Jefferson, Léo Moura e Antônio Carlos. Já ia dizer que o Antônio Carlos nunca imaginou sua unanimidade na Em vida. alguma Isso, coisa... Antônio Mas Carlos eu é um baita estraguei, zagueiro. sabe por quê? Antônio Carlos é um baita zagueiro. Sabe por que eu estraguei? Porque toda unanimidade é burra. Já dizia Nelson Rodrigues. Agora, cicatrizes e Wallace. Não, cicatrizes não. Bolívar ou Wallace? André Marques, Bolívar ou Wallace? Bolívar, de muito. Patrícia. Não dá para comparar, né? Bolívar. Camila. Bolívar. Monique. Bolívar, que tá até fazendo gol também, né? E muitos gols, por sinal. Agora Aurora. tá revezando, né? Deixando, né? Ouvir a opinião do Bolívar também. Viu? Você reclamou, valeu. Emerson Rocha. Essa é mais difícil um pouquinho. Você acha? É mais difícil pelo Wallace? lado de baixo, assim. Você gosta do Wallace? O Wallace escreve bem. Lembra aquela carta que ele escreveu quando estava saindo do Vitória? Lembro perfeitamente. Escreve bem muito lembrado. bem, mas vou pelo Bolívar, futebol, né? Então, é unanimidade. 6-0 pro Bolívar. Viu, cicatrizes? Você ganhou, hein? Márcio Azevedo ou João Paulo? Essa é boa, hein? André Marques. Você acha boa? Eu acho também tô difícil. tentando entender. Acho que pode Boa, dar boa, empate. Difícil só ficou que não, melhor. né? Difícil Acho que ficou pode melhor. dar empate. Boa. Essa é no- dura. Essa Ah, é mas o dura. João Paulo não é mau lateral, não. Tô Não, gostando mas o Márcio dele. Azevedo... meu Não, mas Deus Márcio do céu. Azevedo vive um bom momento. Ah, Tá pra você, né? melhorando. Pra mim, não. Pra mim, ele Ao vai tempo sempre... que você pode Depois esperar. que ele respondeu uma pergunta pra mim no rádio, balançando a cabeça, eu parei um pouco com ele. Pra mim, o João Paulo de muito. João Paulo, bem melhor. Monique. Eu fico com o João Paulo também, porque eu não gosto muito do Márcio Azevedo, tô no time do André Marques. Aurora. João Paulo. Camila. Eu fico com o Márcio Azevedo, acho que ele tem feito boas partidas. Vou dar uma chance pra ele. Patrícia. Olha, essa foi uma das mais complicadas. Essa daí, hein? Essa é difícil, mas vou com o João Paulo. Para escolher João assim. Paulo. Vou escolher. Emerson Rocha. Pro meu time, Márcio Azevedo. É? Pro time dos outros, João Paulo. É mais ou menos isso. Mas Os ganhou dois o João no time Paulo. dos outros. A gente já vai continuar, né? Para dar aquele suspense pro ouvinte, né? Até agora, Jefferson, Léo Moura, Antônio Carlos, Bolívar e João Paulo. Quer dizer, nós temos 1, 2, 3 do Botafogo e 2 do Flamengo. Os 2 laterais do Flamengo e o restante do Botafogo. Eu queria tocar num assunto com vocês sobre a questão do atleta paralímpico sul-africano Pistorius. Antes disso, eu vou sortear com o Emerson Rocha agora, com o nome Patrícia, Monique e Aurora. Uma das 3, a que for sorteada, vai pedir uma música que a gente vai tocar no final do programa, a música da vida de uma das 3. Tem que pensar, hein? Música da vida é muito profunda. A música da vida,
aquele namoro irresistível. Eu sou do tipo que tem várias músicas da vida. Assim. Escolher uma só, Aurora, uma só. Vamos lá, Emerson, sorteia. Patrícia, Aurora e Monique. Ó, tô aqui, só coloquei Camila não vou botar, que ela já pediu. Só coloquei só a primeira letra aqui, tá? Só a primeira letra. P-A-L. Tá? Não dá para o pessoal ouvir o sorteio, mas se o Marcondes botar aí daquela bola do bingo. Bola do bingo. Aí, ó, ficou na minha mão uma letra, hein? Ficou aqui. Ficou na tela? É horrível. Não ficou na minha mão. Patrícia, ficou o P na minha mão. Pronto. Patrícia Lopes, Aurora e Monique se livraram. Aqui ficou o P, ó. O pessoal pode confirmar. Você não vai dizer agora, você vai escrever, vai me entregar aqui, que é para eu pedir ao Marcondes para pôr na tela e a gente botar no final. Agora, e tem que contar a história. Pelo amor de Deus. Sabe qual foi um horror agora que deu? Porque a música que eu mais escutei nessas férias todas, por causa da minha filha, que ela fica o tempo inteiro, ela tem 7 anos, é só Gangnam Style. Ela fica Gangnam Style. Imagina se eu peço não isso. pode. Horror. E pedir essa vai ter que dançar também. Isso, Monique, valeu. Aí o grupo vai ficar bom de funk. Não, agora perdi o foco. Bom, vamos falar de um assunto sério agora. Oscar Pistorius, este astro paralímpico, né? Porque não é mais paraolímpico, é paralímpico da África do Sul, acusado de matar a mulher a tiros. Aurora, o que você acha desse caso? Você acha que já está comprovada a culpa ou tem que se apurar melhor? Na verdade, não acho que tem como fugir mais da realidade. Só estavam os dois em casa. Ele já tinha essa paixão por armas declarada, ele já treinava tiro, ele tem outras armas em casa, não só a pistola que ele usou. Então, ele já tem um antecedente também. Em 2009, ele chegou a ser preso, passou uma noite preso por agressão a uma pessoa. Depois, a família dela tirou a acusação, ele acabou sendo inocentado, mas, enfim... A gente fica em estado de choque, realmente, né? Porque a gente tem uma mania aconteceu agora também, recentemente, a gente tem uma mania de endeusar os atletas e colocá-los como heróis, que são realmente no esporte. O Pistorius, nossa, é um exemplo de superação incrível depois de ter conseguido toda aquela luta para ir para os Jogos Olímpicos. Aí a gente nunca imagina uma pessoa nessa situação, eu tenho certeza que a reação geral foi essa, de ficar completamente em estado de choque. Todo mundo estupefato. Mas, diante das evidências, não tem como a gente fugir e ele vai ter que pagar por isso. Monique Danello, repórter do Esporte Interativo, sua opinião é a mesma? Eu concordo com a Aurora. Acho que a gente acaba tendo uma decepção muito maior por a gente tratá-los como grandes ídolos. Fica chocado, como se né? eles estivessem num patamar assim... que não fosse humano, né? Então a gente se decepciona ainda mais. E o caso é muito estranho, né? A gente viu que no Twitter da namorada dele, 1 hora antes dela ir para casa dele, ela tweetou dizendo, indo fazer uma surpresa de Dia dos Namorados para o meu namorado. Então a história é muito estranha, né? Realmente a gente fica sem entender. E hoje parece que vai estrear lá na África do Sul um reality show em que a Riva participa. Eles até pediram autorização para a família dela, disseram que iam passar uma imagem de uma menina alegre, cheia de vida, de energia, e se espera que tenha uma audiência estrondosa, né? Porque todo mundo agora está envolvido com isso e muito mexido, como sempre no início de uma grande desgraça. Agora, apesar desse Twitter dela dizendo isso, a polícia já tinha sido chamada na casa dele 2 horas antes de ter sido chamada para encontrá-la morta, efetivamente. Então, já havia um histórico As evidências são muito grandes. A vizinhança já sabia que eles tinham um histórico de brigas, enfim. A gente nem sabe se foi ela que tweetou isso. Exatamente. Exatamente. Fui pego de surpresa e atirei, pode ter sido ele. Patrícia, você acha que o choque por ser um atleta do nível do Pistorius, é isso que mais choca as pessoas? Você se sente sem entender muita coisa a partir do momento que ele é um ídolo ou agora um anti-ídolo? Ele já estava tendo problema com a polícia, porque ele tem um histórico com armas. Isso já estava sendo divulgado na África do Sul.
Ele era um colecionador, ele praticava tiro, ele mora na área de Pretória. Eu estive na África do Sul quando eu fui para a Copa do Mundo. É uma área até um pouco perigosa e as pessoas têm armas, dizem que para se defender. É um povo que normalmente anda armado. Exatamente. Lá não tem um rigor na questão envolvendo... Porte de armas. Porte de armas, exatamente. Às vezes então ele tinha armas, então ele tinha uma R-15 para se defender. Eu não concordo com uma pessoa que tem uma R-15 para se defender. Eu acho meio estranho uma pessoa ter uma R-15 para se defender. Então, ele tinha isso, ele já havia tido outro problema com uma outra namorada também. Ele conheceu essa namorada em novembro, já era um relacionamento turbulento, os vizinhos já estavam reclamando dele. Ele foi o vencedor do Prêmio Laurels em 2012, que é uma grande honraria para um atleta, porque ele é reconhecido no mundo inteiro por causa disso, pelos trabalhos prestados à humanidade. Mas o ano dele, de 2012, foi complicado porque ele teve o Alain Fonteles no caminho dele e ele contestou, ele não soube perder ali também nos Jogos Olímpicos. Ele já veio, ele reclamou da prótese do Alain, que tinha um problema na prótese. Então, ele já estava começando a ter uns problemas já. Eu acho que o problema dele também é de comportamento. Ele não era uma pessoa Concordo com você. Ele já mostrou que ele não estava sendo uma pessoa normal. Ele já estava com problemas de comportamento e psicológicos, eu acho. A gente sabe que Aurora Belo. Ele, desde pequeno, ele já teve alguns problemas. Os pais se separaram quando ele tinha 6 anos. Aos 15, a mãe faleceu. A relação dele com o pai era bastante conturbada. Então, assim, realmente já dá para detectar por aí que a pessoa acaba... pelas reações dele, como a Patrícia falou também, a gente já via que existia um quê de algo errado ali naquele comportamento, mas a gente nunca vai imaginar que a pessoa vai chegar a um extremo tão grande, né? A mãe, a família da ex-namorada dele, que ele terminou recentemente, assim que eles terminaram, a mãe parece que publicou na internet falando: graças a Deus a minha filha se livrou desse homem que podia destruir a vida dela. Ou seja, mostrando que ele tinha um desajuste. Ô Felipe, e convenhamos, né? Uma pessoa que acerta um tiro na cabeça e um tiro no peito não acordou assustada com um ladrão que estava entrando em casa. 4 tiros na cabeça. Estava com muita raiva para fazer isso. Faltou a opinião da Camila Carelli. Olha, Felipe, eu acho que, como as meninas falaram, por se tratar de um ídolo, sempre assusta e surpreende muito. Todo mundo aqui, provavelmente, quando leu a notícia, teve a mesma reação. Como assim? Não é possível, tem algum engano. Você custa acreditar que um atleta e um ídolo como é o Pistorius seja capaz de um assassinato. Deixa de ser um caso do esporte para ser um caso de polícia. Sai da esfera do esporte para ser um caso de polícia. Eu acho que, como ele ainda não foi julgado, enfim, todo mundo é inocente até que se prove o contrário. Mas todos os indícios são de que, de fato, ele cometeu esse assassinato. Eu acho, ainda por ser um atleta paralímpico, a gente sempre tem ainda um respeito maior, porque há a questão da superação. Enfim, você sempre tem naquela pessoa um exemplo de superação, um exemplo para a sua vida até. Fala o cara que poderia ser uma pessoa triste, abandonado à vida, ele é um atleta olímpico de ponta, é um grande atleta, enfim. Então, quando você é pego de surpresa com uma notícia como essa, você se assusta. Pistorius, como? Um campeão olímpico assassinou a namorada? Você custa acreditar que ele é humano e que ele comete erros desse tamanho até. Enfim, mas eu acho que essa foi a primeira reação, de surpresa. Mas como as meninas já falaram aqui, tudo indica que de fato ele tenha cometido mesmo um assassinato. E como elas mesmas já citaram exemplos, eu lembrei também, assim que li a matéria da questão do Alain, da Olimpíada, quando ele não soube perder, eu lembro muito disso. Eu já tinha essa má impressão de que o Pistorius era uma pessoa arrogante, por conta desse episódio nas Olimpíadas. Ele não soube perder. Ele não, peraí. Né? Porque você tem a ideia de que ele ficou muito histérico. Como eu perdi? Eu participei da Olimpíada. Não, tem alguma coisa errada. A prótese dele tem uma vantagem. Ele mostrou uma arrogância ali que até perdeu um pouco da minha empatia. Eu já tinha um pé atrás no Pistorius, mas jamais imaginava que ele fosse capaz de uma coisa como essa. Agora, eu não sei se vocês se sentiriam à vontade para responder isso. O caso Bruno choca mais ou choca menos do que o Pistorius? Aurora. Olha, difícil. O caso Bruno,
é muito próximo da gente aqui, né? A gente que está no Rio de Janeiro, principalmente, cobrindo muitos clubes, então a gente tinha contato direto. Conhecia ele? Conhecia ele, então você se choca de saber que você estava perto de uma pessoa que foi capaz de, né, tudo indica que tenha sido capaz de fazer um crime tão... E assim, se tudo aconteceu da forma como se diz agora, foi tudo muito chocante. Planejado e frio, né? Então, mas assim, eu acho que o choque é bem parecido. Assim, um exemplo que não é tão grave, porque não chega à esfera criminal, mas que me chocou muito, que me deixou muito abalada, foi o Lance Armstrong também. Então, a gente está vivendo um período em que a gente está desmistificando um pouco essa coisa do atleta herói, Deus e infalível, intocável. Não, eles são humanos e erram. Perfeita essa análise. Né? E erram de forma realmente grave muitas vezes. Então a gente tem que parar para analisar um pouco a forma com que a gente vê os atletas também. E aí, Monique? Eu acho que a crueldade foi tamanha nos dois casos. E o Bruno talvez não fosse nem um ídolo absoluto como o Pistorius. Talvez o Pistorius não seja um ídolo absoluto para nós, brasileiros. A gente mais admira a figura dele porque ele é um cara que se superou, biamputado e participou de uma Olimpíada. O Pistorius, o Bruno para o Brasil, certamente não é como o Pistorius para a África do Sul. Exatamente. Para o mundo, né? Hein? Mas a crueldade foi tamanha. Eu acho que talvez o caso Bruno... pelo fato de ter se alongado e todos os detalhes que foram aparecendo, e aí deu para o cachorro comer, enterrou e não sei o quê. E não houve nem a sentença ainda, ele vai ser julgado agora em março só. Exatamente. É isso? E aí, Patrícia? O Bruno estava sempre na Gávea, o André deve lembrar bem disso também, que o Bruno era um dos mais educados conosco, né? Sem dúvida. Isso, acho que foi o que mais... Tem companheiros que adoravam o Bruno. Não é? Isso foi o que mais chocou. É mesmo, André? Era um dos mais educados da imprensa. Muita gente custou acreditar que ele tivesse feito. Eu não tenho o hábito de fazer cobertura de clube. Então, vocês você sabem, no dia a dia... O trato com o Bruno era bom? Exatamente, ótimo, era um dos melhores. O Bruno era o mais educado conosco. Sempre dava entrevista. Não, e nas coletivas também, tranquilo, para responder. Mas o diferente... Era polêmico nas respostas. O diferente, Aurora, que ele chegava... Ele estava longe, chegava colega, galera, bom dia, boa tarde para vocês estão bem, não é isso, André? 90% dos jogadores não faz isso. Ignoram. Não fazia. Né? Eles nos ignoram. Mas é questão de cumprimentar todos os jornalistas. Exatamente, ele sempre foi muito educado. Então surpreendeu também. Surpreendeu também pela educação, ele era sempre muito cortês com todos nós. Então foi aquele choque, poxa, esse cara fez isso, e era um cara que dava boas entrevistas, sempre disposto. Eu não sou detetive do além. Eu não sei o que aconteceu. Eu acho que quem tem que julgar é a justiça, não sou eu. Eu não vou julgar o Bruno. O Flamengo acho que julgou um pouco no início. A Patrícia Mourinho julgou lá no início. Eu não vou julgar. Quem tem que julgar é a justiça. Politicamente que ela julgou, né? É um caso para a justiça julgar. Você falou na história do ídolo, naquele filme brasileiro De Pernas pro Ar, o filho da atriz principal, que eu acabei esquecendo o nome dela aqui agora. Ingrid Guimarães. O filho dela era goleiro do time. Verdade. E usa a camisa do Bruno. Muito bem lembrado. Flamengo. O Armstrong, ele me chocou pela falsidade, pela mentira, por ele ter manipulado toda a equipe, as pulseirinhas. A frieza, como ele encarou tudo que ele fez. As pulseirinhas que ele vendia, porque aquilo ali foi de uma crueldade que ele fez com o mundo. Ele usou a doença dele, ele usou a equipe dele, depois ele ainda foi cínico, mentiroso, safado na entrevista com a Oprah. O cinismo dele não teve limite, né? Não, e ele continua mentindo. Ele é um mau caráter, e ele tem um filho de 13 anos, ele não tem respeito por esse filho, ele não tem respeito pela equipe dele, ele não tem respeito pelo tudo que aconteceu. Eu acho que no caso dele a gente não consegue nem colocar naquele grupo que a Aurora citou do ser humano que erra, né? Porque não foi um ele erro, pensou, foi um cara que pensou e fez aquilo ele pensou, então, é o que menos tem perdão de todos ele esses. Não tem né? perdão, o Armstrong não tem perdão. Acho que Só para concluir, Camila. São 3 choques diferentes para mim, já que a gente está falando dos 3 casos. Eu acho, primeiro, que o Bruno chocou mais pela crueldade. Acho que o que mais assustou as pessoas não foi nem... que ele fez. Acho que um pouco, claro, o jogador de futebol, o Flamengo está envolvido num crime, isso sempre choca.
Mas talvez até por ter menos espaço na mídia do que tem o Pistorius, a gente não tenha uma imagem clara de como é o ser humano Bruno. Então, mas eu acho que o que chocou mais na história foram os lances, como a Monique falou, de esquartejada, deu pro cachorro comer, enfim. A crueldade do crime foi o que chocou, eu acho que mais a sociedade. No caso do Pistorius, acho que hoje a gente não sabe o que é verdade, isso né? realmente isso é verdade. E se foi ele que teve essas ideias todas, né? Isso Você a não gente sabe nunca também. vai saber, né? Ou vai Acho que saber nunca um vai dia, saber né? mesmo. Eu acho que a gente nunca vai saber. Talvez não. Talvez se um deles, enfim... Por isso que é eu um brinco com essa testemunho coisa verdadeiro, né? Por isso que eu brinco dessa coisa do detetive do além, que tem só alguém... eu não sou detetive do além. No caso do Pistorius, acho que choca mais pelo atleta, acho que ninguém esperava uma atitude dessa do Pistorius, acho que choca mais por isso. E no caso do Armstrong, acho que choca porque aí não é, como a Monique falou, não é nem o ser humano, eu acho que choca o próprio atleta. Acho que mexe não com a figura claro que também, porque é um desvio de caráter, mas mexe mais com o atleta. Ele roubou, vamos dizer assim, porque é mais ou menos isso que ele fez, no esporte. Então, tudo aquilo que se acreditava, de que ele é um heptacampeão, se não me engano, no esporte, tudo isso foi através de... O esporte dele é pródigo em gente trapaceira, né? Exatamente. Na verdade, é isso que eu ia falar. Tem um monte de Armstrong por aí. Exatamente. E assim, e vale a reflexão, porque pelo que eu li um pouco sobre esse assunto logo depois do Armstrong, porque eu fiquei muito chocada e muito assim, né? Realmente a gente que trabalha com esporte, a gente começa a questionar aquilo que a gente vive, aquilo que a gente tá a verdade aqui? que a gente ouve, que a gente acha que acredita. Eu tenho a sensação também de que a questão do doping, principalmente, ela é mais comum em atletas iniciantes. Quando o cara surpreende, eu esperava que esse atleta fosse campeão nessa prova. Você desconfia. Será que... Mas eu acho que Mas vale... quando é um cara que é campeão tantas vezes, você não acredita que ele tenha trapaceado tanto. Seja capaz de fazer isso com... Mas ele mesmo diz, e nessa parte eu acredito, que o ciclismo é muito propício a isso, que, sei lá, de 200 competidores, 95%... E é mesmo. É exatamente mesmo. isso. Está comprovado. E assim, em outros O esportes ciclismo também. brasileiro, Aurora, é vergonhoso. Ciclismo brasileiro é uma vergonha. Ele pode até ter tido, não sei, o câncer pode até ter sido de tantas manipulações que ele fez. Isso pode ter sido, sim, de tantas coisas. Porque ele mudou muita coisa no organismo dele, não sei, Vamos também voltar não a sou falar médica. de coisa boa. A gente já falou muito de Pistorius, Bruno. Ele não e parecia o Lance Dick Armstrong. Vigarista? Você Hein? lembra do Dick Parecia, Vigarista? Da Corrida Maluca? É o Parecia, Dick Vigarista. E era um casal bonito, né? É um casal bonito. O Pistorius e a namorada era linda, Ela era né? muito Sem bonita. dúvida nenhuma. Bom, vamos continuar aqui com a aprovação do Emerson Rocha, como diz Edson Mauro, o quem é quem de Flamengo e Botafogo. Monique, Júlio César é o primeiro volante vai do jogar Botafogo? como primeiro volante. Júlio César ou Amaral? Vamos colocar aqui o Amaral como titular. Aí é brabo, hein? Vou ficar com o Amaral, porque como o Júlio César vai ser improvisado, não dá pra gente prever muito o que vai acontecer, então vou apostar no que já é volante mesmo de ofício. O Júlio César na posição original já é terrível. Mas você sabe que eu prefiro ele no meio do que na lateral? Nossa Aliás, Senhora. o Oswaldo já disse que ele pode ser efetivado, que ele entra na briga pela Olha posição, só. porque está indo bem, então, Tá né? certo, Oswaldo. Ninguém é perfeito, né, treinador? O Leonardo Miranda, ele diz, como é bom escutar um programa com ótimos profissionais. Parabéns, Felipe, está sendo uma bela homenagem aos repórteres. Valeu, Leonardo Miranda. O Clériston Lemos, ele dá um depoimento sobre o Bruno, ele diz que teve a oportunidade de encontrar o Bruno em uma boate na Barra da Tijuca, e ele foi um cara super atencioso e educado, né? Comprovando o que a gente falou aqui sobre o Bruno. Quem votou foi a Monique. Aurora, Júlio César ou Amaral? É brabo, hein, Aurora? Pode Essa pedir é ajuda aos universitários. universitários. Botar em branco? É brabo, hein? Olha... Empata, se quiser. Eu vou ficar com o Júlio César, já que o Oswaldo está confiando tanto, né? Eu vou confiar também. 1-1 até agora. Patrícia. Amaral, pela velocidade também, é mais acostumado, né? Fanzoca do Amaral, hein? Camila. Olha, eu acho que o Júlio César fora de posição, machucado, com uma perna só, não pode ser pior que o Amaral. Eu vou ficar com o Júlio César. Meu Deus, 2-2. André Marques.
Amaral, o Júlio César não pode ser considerado volante ainda. Pra mim o Amaral é... E é um bom jogador o Amaral, sofre de preconceito porque veio de time pequeno. Tem muita gente que passa por isso também. Agora é O pior. Bruno Mendes veio do time pior do pequeno, que não o tem Cáceres, preconceito. né? Não, o Bruno Cáceres Mendes não joga- veio de time pequeno não, Camilo. O Guarani não é pequeno, é um clube médio. Já foi Ah, campeão médio. brasileiro. Médio, mas não é Série grande. C. Campeão brasileiro. Técnico é branco. Mas o Cáceres é melhor do que o Amaral, né? Convenhamos. Sim. Emerson Rocha. Técnico Eu vou de Amaral pelo seguinte, essa Ganhou questão, o Amaral, hein? essa questão do time pequeno, fui a Nova Iguaçu essa semana conversar lá com o pessoal no CT, e eles elogiaram muito o Amaral. Quando eu vejo que eles falam dos jogadores que foram revelados Não, ali, ele cresceu no Flamengo, isso é jogadores, inegável. é um dos jogadores que eles mais citam, assim, à frente do William Barber, do Bruno Cortez, eles sempre citam o Amaral como uma boa opção que foi revelado pelo Nova Iguaçu, então voto no Amaral. Está ouvindo também a Liga dos Trepidantes, o Davi Santos de Faria, ele é de Niterói. Ele quer que eu faça uma pergunta para as meninas, quais as situações mais bizarras que elas já viveram. Eu não vou fazer essa pergunta específica, vou fazer uma outra que está até aqui na pauta. E o Eric Faria, nosso companheiro, está curtindo tô também vendo aqui, aqui tá também. dizendo boa sorte ao time feminino, aumenta o brilho no dia do repórter. Ok, Eric Faria, que já esteve aqui também nos estúdios na Liga dos Abraço pro Trepidantes. Eric. Um abraço, Eric, obrigado pela Beijo pro audiência. Eric. Felipe Gabriel ou Ibson? Essa é boa, hein? Aurora Belo. Ibson. Ibson. Monique. Ibson. Patrícia. Eu não voto no Y, não. De jeito nenhum. De jeito nenhum. É aquela paixão futebolística. Não, Felipe Gabriel. Felipe Gabriel. Eles são da mesma época, acho que Patrícia, no Flamengo? O Felipe Gabriel é um pouquinho mais novo, né? um pouquinho Ele mais um novo, pouquinho né? mais novo, é. Ele é um pouquinho mais novo. O Felipe Gabriel, eu lembro muito do Felipe Gabriel no iníciozinho da carreira no Flamengo. Coitado, muito não aguentava vaiado. 20 minutos. Lembra dele? Ele Toda hora vomitava. passava. Ele venceu. passava mal, uma coisa Ele impressionante. venceu porque ele Continua. tinha uma fama de mimimi. Frágil, ele acha que continua. Ele é frágil, mas ele Frágil ficou bem no fisicamente, ele Botafogo. continua. Apesar de ter melhorado no Japão, quando dão um encontrão nele, normalmente ele fica caído. Vocês já repararam? Continua assim. Não, mas ele melhorou bastante Melhorou a fama bastante. que ele tinha. Ele tinha essa Não, fama mas de, ele melhorou de mimimi. Como de diz que um amigo vomitava, não meu, aguentava. Filipe Gabriel, porque ele tem dois L's e Y, né? Então é Filipe Gabriel. Não, mas ele agora tá um jogador melhor, assim, consegue se posicionar melhor em campo, fez boas partidas ano passado. O Oswaldo conseguiu posicionar ele bem em campo, tá bem. Aliás, o meu nome, que é o do Felipe. Seu é também- Filipe também? Não, Não, meu é com Filipe. 2 P's. É sempre gente frescura, né? Um é com PH, outro é com 2 L's e numerologia Y. que você fez? Né? Não. Meus papais que quiseram assim. Então você votou no Felipe Gabriel, Patrícia. Camila. Até que enfim, uma disputa com bons jogadores, É, né? Porque dois tava- bons tava jogadores, feia a é coisa. verdade. Vou ficar com o Felipe Gabriel também. Felipe Gabriel, né? Tá 2-2 até agora. André Marques. O Ibson querendo jogar como ele está querendo jogar esse ano, porque está Ele é melhor. recebendo, está focado, é muito melhor que Felipe Gabriel. Eu acho também. Ibson. Emerson Rocha. Eu acho que no histórico o Ibson, no momento estão iguais, aí eu vou ficar com um pouco com o histórico do Ibson. Ibson então venceu, né? 4-2. Essa Flamengo também é passou à ótima. frente, né? Hein? O Flamengo passou à frente. Então nós temos Jefferson, Acho que vai terminar empatado. Não, Léo não dá pro São Moura. 11. Vai terminar Não dá pro 2-2. São 11. Ah, não tem que votar tempo. 4-3. Tem um técnico. Não, vamos botar no 12, dá pra técnico. empatar. Bom, aqui vou botar as E o técnico e o iniciais placar, aqui. hein? Deixa eu botar as iniciais aqui para não me perder. Aqui deu Botafogo, Antônio Carlos, Bolívar é Botafogo, João Paulo é Flamengo, Amaral é Flamengo, Ibson é Flamengo. Então é 4-3 pro Flamengo, isso, 4-3 pro Flamengo. Essa é boa também, Aurora. Lodeiro e Elias. Essa é boa também. Pô. Vou de Lodeira. Lodeiro. Elias está chegando agora. Deixa ele. Monique. Eu também, vou de Lodeiro. Acho que o Elias até tem tudo para num futuro ganhar essas votações no meio de campo do Flamengo, mas por enquanto eu fico com o Lodeiro. Patrícia. Acho que o Elias está mordido. Jogador versátil, acho que. Não, ele vai. Tá mordido? Tá mordido. Tá querendo mostrar futebol agora. É tá bom mordido. jogador. Ele é bom Elias jogador. é bom jogador. Vota no Elias. Bom jogador. André Marques. Bela lembrança. O Elias, pra mim, o Elias é ainda bem melhor do que o Lodeiro. Elias, tá 2-2. Emerson Rocha. Vou de Elias também. Elias 3-2. Se empatar, eu desempato, hein? Camila. Eu vou empatar, mas Vai não empatar? por sua causa, porque eu vi muito pouco do Elias no Flamengo. Tô querendo ver um pouco mais, vou ficar com o Lodeiro que gosto, acho um bom jogador pro Botafogo. Eu vou votar no Lodeiro por causa do momento. Para mim, o Elias ainda será um grande jogador no Flamengo. Exatamente, O Lodeiro é um com certeza. ótimo jogador, já fez partidas muito boas pelo Botafogo. Vou votar no Lodeiro, ganhou o Lodeiro. Ô, Felipe, Fala. essa próxima votação a gente pode deixar para a última?
Essa é a melhor de todas. Não, eu não acho a melhor de todas, não. Não? Acho que a gente tem que passar. Então Sidorf e Carlos Eduardo, passa, né? É Sidorf. Alguém vota no Sidorf? Não, no Carlos Eduardo. Quem vota no Carlos Sidorf? Eduardo. Não, é pra ver se vocês estavam atentos. Ainda não viu o Alguém Carlos vota Eduardo? no Carlos Eduardo? Claro que não. Ainda não. Não vi Pô, o Carlos não dá, né? Não, e tem Sidorf que e votar Carlos no Eduardo Sidorf não passa, só né? pelo jogador, mas pela pessoa, pelo ser humano que ele é. Nossa, tem nem o que Aí é relativo. Ah, não. Aí Amanhã eu a tô gente com medo fala pra de semana caramba. que vem Sidorf. o Sidorf tá nas páginas Acho policiais. ele de uma elegância, de peraí. uma clareza. E o de André futebol Marques de já- um, futebol de André outro, Marques já eles disse, se comparam. fosse comparar a mãe dele e o Sidorf, ele votava no Sidorf. Amanhã é gente boa, pô. Eu ainda não vi o Carlos Eduardo. Eu ainda não vi. Essa aqui, Esse por momento histórico, o voto seria pelo no amor de Deus, não tem não vi. comparação um jogador com o outro. Não vi. Eu já vi o Carlos Eduardo jogar Não, algumas agora, vezes tô no falando Grêmio, agora, na é. seleção. Não, ainda não vi nesse mas eu momento, tenho esse certeza ano que ainda melhor do jogando. que o Sidorf Mas não não vai vai. ser. Mas não vai Ah, ser vamos nunca. falar da história. Pode ser um dia, mas hoje não tem como. Acho que Não nem vai um ser dia, nem um dia. nem querendo Olha, muito. essa aqui eu acho que podia passar também. Mas eu vou colocar em Vitinho é bom votação. jogador. Eu acho que tem que passar, mas vou colocar em votação. Vitinho ou Rafinha? Eu passaria. não dá. Parei, não dá. né? Alguém vota no Vitinho? Eu acho que o Vitinho tem potencial pra ser o Rafinha do Botafogo. Ainda não tem. Potencial tem. Tá jogando bem. Ainda não tem. Ainda não fez um gol no clássico. Quando fizer, de repente. Então todo mundo vai de Rafinha pra gente Até acelerar um pouco. Eu até... A mãe do Vitinho poderia votar no Vitinho. Não, É. o André falou uma A coisa irmã muito... do Vitinho Também votaria nele. votaria no Vitinho. Mas a gente está falando do momento do Rafinha, mas o Rafinha fez 2 boas partidas. Também pode fazer. Mas o Rafinha fez Você duas. votou no Vitinho? Ah, não, eu voto Pra no ser Rafinha. diferente. Eu voto no Ah. Rafinha, mas assim, é um voto um pouquinho só mais que o Ah, um Vitinho. pouquinho. Eu acho assim, o Tá bom. Vitinho fez boas partidas, o Rafinha fez excelentes partidas. Foi o Duas. nome do jogo. O Vitinho. Se o Não Vitinho dá. acabar com o jogo amanhã, um golaço de Aí é placa. Aí amanhã. o Vitinho é Aí é maneiro. amanhã. Vitinho Eu ainda tô não votando teve hoje. uma atuação no Botafogo pra gente falar isso tudo dele. Convenhamos, né? Tem que Peraí, pensar no gente. Peraí. conjunto. Vamos com calma. O Cidinho já jogou muito mais no Botafogo do que o Vitinho. Tem Verdade. jogado Mais. bem. Bruno Mendes ou Hernani? Essa é boa. É o artilheiro É o artilheiro. contra uma grande revelação. É uma Aurora grande Bela. revelação, mas eu vou pelo momento atual, Hernani. artilheiro. Eu também vou na bola na rede. Hernani. Monique, Hernani. Patrícia. O Hernani está vivendo uma fase ótima. Como é que é o brocador? Como é que é? Brocador Hernani. Coisas desagradáveis também. Eu vou ser do contra, eu vou ficar com o Bruno Mendes, porque eu tô votando pelo jogador que eu queria no meu time. Eu acho o Hernani um pouquinho caneleiro, assim, faz muito Você gol, fez mas uma é aquele regra cara... só pra você, né? É, não. É o jogador É, que você ele- queria no Cara, seu eu time. quero, se eu tiver que escalar, escolher na hora lá no Paro Ímpar, eu prefiro o Bruno Mendes. Então, né, 3-1 até agora para o Hernani. Emerson Rocha. Faço as minhas as palavras da Camila. Também escolheria o Bruno Mendes pro meu time. Eu o também Hernani tá escolheria. melhor. O Hernani tá melhor. No meu time eu escolheria o Bruno Mendes, é. Então, né, 3-2 para o Hernani. André? Eu voto no Hernani também. Acho o Bruno Hernani Mendes um ganhou. jogador que fez boas partidas ano passado, mas tem muito que provar. Não é nada disso que falam. É exagero que falam dele. Bom. O Hernani não tem que provar também um pouco ainda não, André? O Hernani foi vice-artilheiro do Paulista do ano passado, tá sendo artilheiro do Carioca Mas as desse ano. primeiras Tá partidas jogando. do Flamengo no ano passado, ele tá... Mas era um Eu momento acho o complicado Hernani pro Saiu do Flamengo. elenco. um Era um atacante momento com a diferente. cara do Flamengo. É, verdade. Aquele cara que, sabe, Brigador, não tá desiste sempre nunca. na área. O jogo com Volta Redonda em Bangu, ele perdeu um gol na pequena área Fez outro mais difícil. Que seria, e não desistiu, não ficou ia abatido. E desestabilizar fez o qualquer gol um. nos acréscimos. Foi aquele depois. gol a lá David e Exato. depois ele fez. Exatamente. Eu Olha o achei muito preconceito bacana com o David. também. David é bom acho que jogador, foi- hein? Não, David é bom, Ótimo jogou bem no jogador. Eu Flamengo, sou mas muito é bom impaciente jogador. com atacantes que perdem muitos gols. Eu sou, assim, como torcedora, sou muito impaciente. Até porque atacante não foi feito para Pra perder, gol. muitos gols. Então, Né? quando O você Hernani tem faz aquele gol. atacante Foi feito que pra faz fazer um, muitos pra fazer um perde 10, ele já tirou minha paciência. Eu nem comemoro um É que por ele faz. isso que o Fred é o Fred. Por isso que a Fred é o Camila camisa 9. Camila É preferiu ou o não é? Elton ao Alexandre, né, Camila? Nunca. O Fred Jamais teve na uma vida. chance em Caracas, fez o gol da vitória. Fred está num momento absurdo. Na tá num seleção momento também, né? excelente. Entrou na primeira chance que Quase teve. fez outro. O que eu ia dizer do Hernani, que eu achei bacana, acho que foi na partida contra o Friburguense, ele dizer que não se incomodava com o fato da diretoria estar procurando um outro atacante e que ele queria ser ídolo do Flamengo. Não sei se ele vai ter futebol para ser ídolo, mas eu acho que ele tem esse perfil de se identificar com o torcedor. Ele é Aliás, lutador, ele é guerreiro, ele é um cara que não desiste. Ele me lembra, sabe humilde. aquele cara, tipo humilde. Nunes, assim, que nunca foi um grande craque, brilhante, mas era um cara Fez gols guerreiro, decisivos. fazia muito gol, foi campeão. Ele pode ser um Nunes. quem Pode ser sabe? um Nunes da vida, não Pode é brilhante. representar para o Flamengo um dia o que Você representou falou, o o Nunes. David é um bom jogador. Para mim é um jogador mediano.
Não é bom. Você acha? Pra mim é Campeão mediano. por onde passou. Mediano, médio. Olha aqui, Oswaldo de Oliveira e Dorival Júnior, pra gente fechar. Camila. Oswaldo de Oliveira. Eu passaria, sinceramente, mas tudo bem. Oswaldo de Patrícia. Oliveira. Eu passaria. Passaria por quê? Porque Eu acho o Oswaldo bem melhor. Oswaldo de Bonito. Oliveira. Aurora. Olha, gente, eu gosto muito do Dorival Júnior. Gosta? Eu falo, gosto Um muito direito dele. seu, claro. E gosto do equilíbrio dele, gosto da... né? Eu gosto mais do que ele diz do que ele como técnico. Pode ser. Exatamente. Pode ser. Eu acho as entrevistas dele exatamente. espetaculares, Eu acho ele um cara todas. centrado, equilibrado. As alterações não me Não agradam. dá. Pois é. Ele tem eu achei o trabalho que ele fez no Vasco realmente muito bacana, assim, e gosto do jeito dele ser, mas também gosto do Oswaldo e como técnico, realmente não dá pra gente nesse momento. Aí você... Dorival. Só pra ele não dá ficar um sem votinho nenhum pra voto. ele. Não, mas eu vou ter exatamente. outro voto. Eu voto no Dorival. Eu acho o Dorival bem melhor que o Oswaldo. Hoje em dia. Dorival, André Marques, Dorival. O Emerson Rocha. Dorival treinou o time dos últimos, o melhor time brasileiro dos últimos 10 anos, aquele Santos do Robinho, Wendel, Neymar e Ganso. Sim. O melhor time que eu vi do Brasil uns 10 anos. Então, voto no Dorival. Ah, é? Foi do Dorival? Eu também seria técnico desse time, com o Robinho. Eu também seria. Ganso jogando a beça, eu também seria. Robinho, Ganso, Neymar. Bom, Mas ele no Inter, ele não empatou, fez um bom né? trabalho. Não, mas tem treinador do Santos Empatou? que bota só o Neymar na frente. Então o Dorival tem seu valor. Oswaldo de Oliveira, é o meu voto. Oswaldo de Oliveira. Eu, aliás, eu gosto dos dois como pessoa. Pois é, eu também. Os dois. Eles são ótimos. Esse negócio que o Oswaldo é arrogante, é conversa de torcedor. Torcedor é que acha o Oswaldo arrogante, que não o conhece. Oswaldo é super educado. Oswaldo é um cara espetacular. Aliás, todos dois, meio se for- tumultuado, com uma porção de problemas, gosta de vídeo, essa coisa toda. Mas ele é Meio uma pessoa exaltado na muito preleção. educada, meio exaltado em preleção. É normal isso também, porque outros também são. O melhor Agora, André, eu queria treinador tirar aqui uma do dúvida Rio, com você. sem dúvida, desculpa te interromper, o melhor treinador aqui do Rio, a gente não tem dúvida O nenhuma. Oswaldo? Não, É o Abel, aqui né? do Rio É é o o Abel? Abel. Eu acho o Oswaldo melhor que o Abel. Olha que ele não vai concordar, não, hein? Controvérsia. Abel. Eu não gosto muito O Abel do é Abel, não. goleiro, o Abel sabe a língua do jogador, o Abel é bem Vamos melhor. chamar o jornalismo da Globo, já que hoje é um programa feminino. Mais uma no ar aqui na Liga dos Trepidantes. Alô, Viviane da Costa. Alô, Felipe Cardoso, boa tarde aí aos ouvintes da Liga dos Trepidantes. Felipe, o Complexo do Caju será a próxima área do estado do Rio a receber forças de segurança para a instalação de uma unidade de polícia pacificadora. A informação foi divulgada hoje no site do Jornal Extra e, de acordo com a publicação, houve uma inversão na ordem das ocupações, uma vez que o Complexo da Maré era o próximo da lista. O jornal afirma que a invasão policial tem início marcado para o próximo sábado, já dia 23 de fevereiro, e vai até o dia 2 de março. Ainda, segundo o Extra, cerca de 1.100 homens do Comando de Operações Especiais da Polícia Militar serão os responsáveis pela operação. O jornal afirma que os detalhes sobre a ocupação foram acertados em uma reunião na Secretaria de Segurança com a cúpula da Polícia Militar antes do Carnaval. A ideia é usar o Caju como base para, em seguida, pacificar o Complexo da Maré, onde ficam o 22º Batalhão de Polícia Militar e a nova sede do BOP. O Jornal Extra afirma ainda que na última sexta-feira, durante um café da manhã, para comemorar o aniversário do comandante-geral da Polícia Militar, Coronel Eri Ribeiro Costa Filho, o subsecretário de Planejamento e Integração Operacional Roberto Sá tratou com Eri sobre os detalhes da ocupação, como os objetivos e os alvos da operação, além de horário de invasão e também se a invasão seria feita em um fim de semana. Quem está no comando do planejamento na PM é o Coronel Alberto Pinheiro Neto, chefe do Estado-Maior Operacional. A Secretaria ainda estaria decidindo também se vai usar os blindados da Marinha, como fez nas ocupações do Alemão e da Rocinha, mas, segundo o Extra, já está certo que a Polícia Civil vai participar e que os caveirões da PM vão abrir caminho para as tropas. A Subsecretaria de Inteligência e os agentes do Serviço Reservado da Polícia Militar já fizeram o mapeamento das bocas de fumo e de traficantes com mandado de prisão pendente. Hoje, a Secretaria de Segurança afirmou ainda há pouco por telefone que os complexos do Caju e da Maré vão sim receber unidades de polícia pacificadora em breve, mas disse que, de acordo com as estratégias adotadas pela Secretaria, não é possível confirmar a ordem e a data das próximas ocupações. Hoje, Felipe, o Estado do Rio tem 30 UPPs em funcionamento e, de acordo com a Secretaria de Segurança, o objetivo é que esse número chegue a 40 até o ano de 2014, Felipe. Ok, Vivi, obrigado pelas informações no jornalismo da Globo.
algumas outras opiniões aqui no Twitter. O Carlos Amauri, ele diz que escuta todo sábado a Liga dos Trepidantes. Ele mora em Ribeirão Preto, bela cidade do interior de São Paulo. Eu não conheço, mas todo mundo que diz que a cidade é espetacular, então eu acredito. Ele diz que você é flanática por futebol, olha só. Olha, maldade. Ô, Carlos Amauri, não Venenoso. faça isso, deixa eu ver mesmo. Olha só, a gente está na linha ao vivo com a rainha do basquete, a Hortência. Porque hoje, Hortência, o apresentador é do sexo masculino, mas eu estou rodeado de jornalistas do sexo feminino. Tudo bem, Hortência? Tudo bem, você? Hortência, é uma honra para mim apresentar um programa cheio de jornalistas do sexo feminino e entrevistar a rainha do basquete. Hortência, você tem feito o quê? O que você está achando do momento do basquete feminino do Brasil? Olha, antes de começar, eu queria dizer que eu conheço muito bem Ribeirão Preto, é uma cidade maravilhosa mesmo. Se você não conhece, deveria conhecer. Valeu, Hortência. Olha, o basquete feminino a gente está estruturando ele, né? A gente está participando a nossa meta era disputar de todos os campeonatos mundiais, que são dos campeonatos mundiais sub-17 e sub-19, a gente está batendo essa meta, e os mundiais adultos, né? E a gente está aí batendo, correndo atrás de convênios, parcerias, para que a gente possa ter dinheiro, para que a gente possa fazer o melhor treinamento para essas meninas chegarem em 2016 com uma carga de experiência bem grande, né? Porque a gente vê que as meninas do basquetebol feminino estavam com esse déficit, né? Não jogava muito internacionalmente, não tinha uma carga de jogos amistosos, de competições internacionais muito fortes, principalmente na base. E é o que a gente está dando nesse início, né, de preparação, para que essas meninas, quando chegarem nas competições mais importantes, elas já conheçam todas as equipes, todos os países, inclusive todas as jogadoras que elas vão jogar contra. Agora, Hortência, eu queria puxar um pouquinho a sardinha aqui para o basquete do Rio e que você comentasse essa invencibilidade no NBB, que é realmente impressionante, do basquete masculino do Flamengo. O Flamengo já perdeu na Liga das Américas para o Brasília, mas no NBB, né, continua invicto e joga neste momento diante de Franca. Está jogando neste momento. Franca está vencendo por... Não, 26 a 26. 26-26 é o placar, o jogo é no ginásio do Tijuca, mas o Flamengo tem 20 jogos no NBB e 20 vitórias. É realmente impressionante esse time, né, Hortência? Nossa, eu estou acompanhando e fico muito feliz, porque parece que você montar uma equipe grande não é simplesmente você contratar um bom técnico e excelentes jogadores. Você tem que contratar os jogadores que tenham essa sinergia com o treinador e sinergia um com o outro. E você percebe que esta equipe ela tem essa sinergia. Por isso que eles estão colhendo esses resultados. Agora, Hortência, para fechar com você, e te agradecendo muito, Oscar no Hall da Fama. Acho que é até chover no molhado a gente falar disso, né, Hortência? Olha, eu fiquei muito feliz, inclusive já liguei para ele, estava voltando ontem dos Estados Unidos, eu liguei para ele para dar os parabéns, fiquei muito feliz, porque, de alguma forma, é o basquetebol brasileiro sendo representado, né? Sendo marcado para o resto da vida, porque passa a geração, vai embora para outra, e a marca dele vai estar ali para o resto da vida, para quem quiser conhecer essa história. É muito bacana e é de uma importância muito grande. O Oscar é a Hortência do basquete feminino? Eu não sei, que sempre tem que falar assim, não. Eu só sei que eu fico muito orgulhosa de quando eu vejo qualquer atleta brasileiro sendo reconhecido internacionalmente, seja ele do basquete ou não, eu fico muito feliz, porque é o esporte, a família do esporte que está aí mostrando, né, para o mundo inteiro o nosso trabalho, o trabalho do esporte brasileiro. Hortência, só para fechar com você, eu queria uma palavra sobre o Michael Jordan, que hoje faz 50 anos de idade. Uma palavra, Hortência. Olha, é antes e depois dele. O basquete é antes e depois dele, isso indiscutivelmente. Antes e depois do Jordan. Vai parecer sempre igual. Tá certo, Hortência, foi uma honra entrevistar você, a rainha eterna do basquete feminino do Brasil. Um beijo e tudo de bom, viu, Hortência? Eu te agradeço a oportunidade. Um abraço.
Essa Hortência falando conosco no contato do Emerson Rocha aqui na Liga dos Trepidantes. Felipe, Hortência Oi, que Camila. entende tudo de basquete e de futebol também, né? Corintiana fanática, Grande tá feliz da corintiana. vida. É verdade. Tem clássico também em São Paulo, né? Amanhã, Corinthians e Palmeiras. O derby paulista, bonito isso, né? Grande jogo É. também, né? Hoje, novamente, a Globo invadindo o berço do samba. Logo após a Liga dos Trepidantes, um samba amigo muito especial, direto do Parque de Madureira. A apresentação do Robson Aldir, com a participação de muitas personalidades do samba. Se ligue, você vai se amarrar. E às 8 da noite, o desfile das campeões no Sambódromo, com uma ampla cobertura da Rádio Globo, a melhor equipe do rádio no Carnaval, Robson Aldir, Leonardo Monteiro, Guilherme Alves, Marcela Capobianco e o comentarista Paulo Nobre. Grande Rio, Salgueiro, Imperatriz, Unidos da Tijuca, Beija-Flor e a grande campeã, Unidos de Vila Isabel. Você é Vila Isabel, Monique? Eu não gosto Não de gosta? carnaval. Ah, você não gosta de carnaval? Nem das escolas você curte? Eu não ligo, eu gosto de assistir em casa, assim, mais ficar olhando rainha de bateria, os artistas que saem nas escolas de samba e tal, mas eu não curto. Isso te atrai mais. Eu nunca fui à avenida, não sou muito fã de carnaval. Eu gosto de samba, mas não samba enredo, carnaval, essa Entendi. coisa de Sapucaí. Essa é a Monique Danello, repórter do Esporte Interativo. Aurora, Olha, eu não pulo carnaval, mas como toda brasileira Nunca eu pulou? nunca pulei. Não é a minha. Mas como toda brasileira eu admiro, acho a festa lindíssima. Aliás, tenho muita vontade de ir a Sapucaí, ver ao vivo como é. E eu sou muito admiradora do Paulo Barros. Eu acho o trabalho que ele faz inovador, criativo. Fantástico. Paulo Barros, carnavalesco da Unidos da Tijuca. Então, eu acabo sempre muito curiosa para ver o desfile da Unidos da Tijuca. Infelizmente, esse ano teve alguns probleminhas, mas... aliás, mas a não era tradição de extrema leveza o relacionamento dele com a Tereza Cristina, né? Eles se encontraram na posição da TV Globo e depois a gente ouviu que eles não estavam bem, porque a Tereza Cristina teria criticado muito a maneira como a Unidos da Tijuca se portou no carnaval desse ano, e o Paulo Barros não gostou nem um pouquinho. Patrícia. Eu adoro carnaval, apaixonada, adoro dar pitaco, vou pra bloco, adoro. Você não foi no cordão da bola preta, não, né? Não, eu vou em tudo quanto é bloco lá em Ipanema, fui na banda de Ipanema, vou em tudo, carrego minha filha, vou com minha mãe, levo todo mundo, adoro, ponho fantasia, sou Portela. E adorei esse ano que pude assistir bem o desfile do Grupo Vila A. Isabel mereceu. Portela! Olha. E adorei ver o Portela desfile do Grupo que A anda meio também. em crise também, Bem. internamente. Mas foi um bom desfile da Vila Isabel, gostei muito. Terceiro título, né, da Vila Isabel nesses anos todos aí, mas eu gostei. Aliás, a gente Eu fiquei feliz por a Unidos da Tijuca não ter ganho, sabe? Eu não gosto daquela coisa dos carros alegóricos ali que o Paulo Barros faz, que não pode mexer, não pode sambar, não pode fazer nada. Ele inovou, mas eu não gosto muito daquela coisa, não pode fazer nada, tem que ficar aquela alegoria viva. Ele mudou umas coisas no carnaval, mas eu acho que ele está tentando fazer mudando um pouco a origem do samba. Tem que sambar no carnaval. O carnaval é para brincar também. Muito coreografado, eu acho. Não gosto dessa Camila. coisa, não. Eu gosto muito do Paulo Barros, gostei da fantasia da porta-bandeira esse ano do Mestre Sala, que era de LED, então ficava mudando de cor, achei genial. Acho que o carnaval é muito colorido também, enfim. Eu gosto do Paulo Barros por ele inovar, acho que o carnaval do Rio tá ficando velho. Acho que o Paulo Barros trouxe uma coisa nova. Mas acho que ele também tem que se renovar, ele não pode todo ano ter um carro alegórico de alegorias vivas. Vamos mudar um pouquinho também, né, Paulo Barros? Mas eu, como mangueirense, estou feliz pelo desfile da Mangueira esse ano. Acho que foi muito bonito. Linda Gostei aquela da bateria. ideia das duas baterias. Eu sou muito a favor de novidade. Abismado, porque um dia a mocidade vai cair. É a minha escola. Penúltimo Não é lugar. possível. Cada Esse ano é ano pior. passou perto. Cada ano é pior. O que houve? Penúltimo lugar? Depois que o Castor de Andrade morreu, acabou a mocidade. Não tem mais dinheiro. Teoricamente. Eu tô, só para completar. Gustavo Henrique não gostou dessa minha opinião, mas... E eu sou mocidade. Hein? É mais ou menos assim, né, Gustavo? Gustavo Henrique. Fala aí, a gente Gustavo, falando o que aqui houve? de carnaval com o Gustavo O que Henrique no houve estúdio. com É a um absurdo nossa... não aproveitar o com a... Tá aí Mas peraí, deixa quietinho, eu nem vi. completar, não continuei fala aí, falando da minha Camila. mangueira. Eu gostei da Sua mangueira. Mangueira tem que ter todo um esse ano cuidado eu com fui os ver, comentários.
Esse ano eu pude ver o desfile da Mangueira, perfeitamente. Mas gostei da novidade das duas baterias. Lamentei apenas que não pensou na parte da competição e aí acabou extrapolando o tempo e não está no desfile das campeãs. Eu acho que perde muito quem vai hoje à avenida e não vai ver de novo as duas baterias da Mangueira. Mas foi uma felicidade da escola mesmo de ter ultrapassado tanto tempo. Acho que faltou um pouquinho ali também da harmonia, enfim. Tô feliz e triste ao mesmo tempo. O que houve com a nossa mocidade, Gustavo Henrique? Não sei explicar, Felipe. Achei Samba era um bom? bom desfile. Era dentro Era do bom, possível. samba era bom. É porque ele foi um dos compositores do samba. Eu achei... O samba era ótimo. O samba era ótimo. Felipe, eu achei que dentro do possível a Mocidade fez um bom desfile. Agora eu não entendo por que a São Clemente ficou na frente da Mocidade. Eu também por não que a entendo. Grande Rio ficou na frente da Mocidade. Por que a União da Ilha? Agora não O sei. da Grande Rio, com aquela coisa, né? Caras. Eu vou fazer uma crítica. Não Acho gostei. deprimente ver de novo o desfile da Grande Rio hoje. Achei chatíssimo. É mesmo? Uma chatice. Ainda bem É que uma não vai chatice. passar na TV. Olha só, o Bruno Andrade, obrigado, hein, Bruno? Ele disse, faltou você escalar a seleção de Flamengo e Botafogo. É verdade. Bem lembrado. Ele tava aqui na Jefferson, matemática. Léo Moura, olha que coisa impressionante, deu empate em 6-6, hein? Falei. Jefferson, Léo Moura, Antônio Carlos, Bolívar e João Paulo. Amaral, Ibson, Lodeiro e Sidorf. Rafinha, Hernani e Oswaldo de Oliveira. 6-6. Vai dar empate amanhã de novo, hein? A coisa defesa ficou meio equilibra até botafoguense, nisso, hein? o Não, é ataque impressionante. É realmente impressionante o equilíbrio entre essas duas equipes. A gente está tentando um contato com a Rosa Magalhães, a carnavalesca campeã do Carnaval Carioca. O Emerson está tendo uma certa dificuldade em falar com a Rosa. Ela deve estar ainda descansando, né? Porque eu vou te contar. E, ó, Washington Marinho. Ele que botou aqui, hein, Gustavo Henrique? Felipe, é preciso iniciar uma campanha para o Paulo Viana renunciar. Só assim salvaremos nossa mocidade. É a opinião do nosso ouvinte, Washington Henrique Marinho. não vai se manifestar, tenho certeza. Aqui o Douglas Figueiredo, ele está me respondendo de ontem, porque ontem foi ao Shopping Leblon. Eu adoro o Shopping Leblon. Ele diz assim, mas nunca tá cheio porque é muito caro. Tá bom, mas é legal. O Shopping Leblon é muito legal, Douglas. E tem outros shoppings maravilhosos no Rio também. Vou cornetar também. É. Shopping Leblon nunca tá cheio porque é pequeno também. Você vai no achei Norte muito Shopping, é pequeno. grande, por isso que tá cheio. Ó, boa, Marcondes, boa. Aqui o Israel Baduí, viu, Gustavo Henrique? Ele diz aqui, não só o Gustavo Henrique, eu também não entendi o que aconteceu com a Mocidade, minha escola de coração. Todo mundo reclamando, a Mocidade, pelo amor de Deus, né? O João Pedro, Aurora Belo. O programa já é excelente. Hoje está melhor ainda com a presença das jornalistas, em especial a Aurora Belo, que é linda. Que beleza, hein? São 4h30, vamos falar da festa do Zico, que no dia 3 de março vai completar 60 anos de idade. E as homenagens não vão parar, não vão cessar em 2013. André Marques. E tá na linha com a gente para participar, 4h30 da tarde, o Marcelo Tijolo, né, que é um dos organizadores desse movimento, Zico 60 anos, para homenagear aquele que, é o maior ídolo da história do Flamengo. E ele também é vice-presidente do Salgueiro, o Gustavo Henrique estava me contando aqui, eu já tinha mais ou menos essa ideia. Tudo bem, Marcelo? Boa tarde. Boa tarde, André Marques. Boa tarde, ouvinte da Rádio Globo. E aí, tá tudo bem? A festa hoje foi um sucesso. Foi bacana, né? O presidente Eduardo Bandeira de Mello deu um discurso inflamado. Agora o Flamengo Aliás, André oficialmente Marques, se apoia o você me projeto. permite, antes do Marcelo Tijolo responder, Eduardo Bandeira de Mello, presidente do Flamengo, sábado que vem, na Liga dos Trepidantes, confirmadíssima a presença do presidente do Flamengo nos nossos estúdios. Tijolo, queria que você falasse aí sobre esse apoio agora oficial, né, da diretoria do Flamengo a esse movimento que você idealizou. Chegou o momento agora, o movimento ele cresceu bastante e não tem como a instituição Flamengo ficar fora. A gente já vinha conversando com o presidente, né? Porque, na verdade, esse movimento ele começou uns 5 anos atrás. Nós fizemos o abaixo-assinado da estátua do Zico lá do Maracanã. E quando nós apoiamos o Flamengo, a chapa azul do Eduardo, nós fizemos esse pedido que corrigisse a injustiça do Zico não ter uma estátua na Gávea,
Então, o projeto envolve isso também, que vai ser no dia 2 de março, não vai ser mais no dia 3, nós antecipamos para o dia 2 a inauguração da estátua, e nós estamos fazendo esse movimento agora, que é o que nós estamos pedindo por torcedor. O presente do Zico vai ser o rubro-negro vestir a camisa e pendurar uma bandeira na janela. Então, no dia 3 de março, no dia do aniversário dele, o nosso presente da torcida é esse. E pelo que eu entendi, pelo que eu olhei até na tabela aqui da Taça Guanabara, o Flamengo jogará a semifinal provavelmente no dia 3. E aí por isso a antecipação para o dia 2 da estátua, não é isso? Também, né? Porque aí embolar muito com o jogo da semifinal, o Flamengo chegando em primeiro, que a tendência é o Flamengo ficar em primeiro lugar. A prioridade do jogo do Flamengo é o domingo. Então nós achamos melhor passar para segunda-feira, até também para o Zico poder comemorar lá com a família dele. Então juntou isso tudo e nós resolvemos passar para o dia 2, que vai ser o dia da inauguração da estátua, e no dia 3 vai ficar a grande homenagem, que é o rubro-negro vestir a camisa, dar esse presente para o Zico. Nós queremos fazer a maior homenagem que um ex-jogador, que um ser humano já ganhou, que vai ser uma nação homenageando o Zico. Então, nós achamos melhor fazer dessa maneira. Então, agora é continuar. Amanhã nós estaremos lá no Engenhão, lá antes do jogo, divulgando. E domingo que vem nós vamos fazer uma carreata aí vai ser o último evento antes do grande dia lá, que é o dia 2. Tá certo, Marcelo Tijolo, idealizador aí desse projeto, essa homenagem aí para o Zico, 60 anos no dia 3, a estátua será inaugurada dia 2. Valeu pela presença aqui na Liga dos Trepidantes, um abraço, Marcelo. Um abraço para vocês, dar os parabéns aí para Vila Isabel pelo campeonato, que a gente, acima de tudo, o que é importante é que o espetáculo foi um grande espetáculo. A Vila Isabel fez um belíssimo carnaval. Eu dar os parabéns para meus amigos lá, André Diniz e o Evandro Bocão, que são dois rubro-negros que estão preparando a música que nós vamos tocar aí. Essa semana a música, nós vamos para o estúdio, que vai ter uma música também, que vai Sandra de Sá, Marlindo Cruz, Diogo Nogueira, essa galera toda vai cantar, que vai ser o sucesso aí desse ano aí. Um abraço aí para vocês, muito obrigado aí mais uma vez aí pelo carinho de vocês e até a próxima. Valeu, Marcelo Tijolo. Então vem coisa boa aí, essa música aí, Arlindo, Sandra de Sá, Diogo Nogueira. Só fera, gente boa, né? Só coisa boa, né, Felipe? É verdade. Valeu, André Marques, ouvindo o Marcelo Tijolo aqui na Liga dos Trepidantes. O Flamengo está jogando pelo NBB, o Novo Basquete Brasil, no ginásio do Tijuca, ginásio acanhado, mas sempre cheio. Nesse momento, o Flamengo... É muito legal o ginásio. Mas é acanhado. É acanhado, mas é um ótimo ginásio. Já vi várias partidas de basquete no ginásio do Tijuca, inclusive na época áurea do basquete do Vasco, assisti muitos jogos lá. Também. O time de Franca vai vencendo o Flamengo 36-34. O Flamengo agora diminui, lance livre, 36-35. Vou sair narrando daqui a pouco. Hein? Franca é tradição. André Marques narraria o lance livre agora. Vai lá, André, narra esse lance livre aí. Peraí, Felipe. Não, assim não. Surpresa não. Deixa. Então tá bom. Vamos ver se o Flamengo empatou o jogo. O Flamengo não empatou. Era por isso. Não empatou o Flamengo. Errou o segundo lance livre. Franca 36-35. O jogo no segundo quarto. Vamos agora falar do Flamengo rapidinho, André Marques, um destaque do Flamengo para o clássico de amanhã diante do Botafogo no Engenhão. Felipe Cardoso, você gosta do Alex Silva? Não sou muito fã não, te confesso. Vai ser relacionado pela primeira vez, fica no banco de reservas amanhã e há uma tendência de que o Alex Silva ganhe oportunidades um pouco mais para frente, já que o Flamengo está chegando nessa fase final da Taça Guanabara, não existe uma defesa. Acho que titular confirmado, tem jogado o Gonzalez com o Wallace, mas antes o Renato Santos vinha jogando, o Alex Silva vai ter oportunidades, então acho que não está bem definido na cabeça do técnico Dorival Júnior os dois zagueiros. Se o Alex Silva vai ser relacionado, o Matheus não. O Matheus que voltou da seleção sub-20 não vai ser relacionado. Injustiça. Está recuperado de problemas na coxa direita, vem treinando, treinou ontem, mas não será relacionado porque o Dorival tem outras preferências. Dorival ontem disse que tem jogadores na frente dele, como por exemplo o Renato Abreu, que hoje é reserva do Flamengo. Então o Matheus fica fora do banco de reservas no Clássico, o Adrian pode ser relacionado, pode ficar no banco de reservas,
mais uma vez, ele que vem fazendo trabalhos específicos de treinamento lá no Ninho do Urubu. Então o Flamengo é aquele, a dúvida é o Carlos Eduardo ou o Kleber Santana. Ontem o Dorival Júnior aqui no Globo Esportivo deu a entender que o Carlos Eduardo provavelmente sairá jogando, mas há quem defenda no Flamengo que o Carlos Eduardo fique no banco para entrar no segundo tempo, que é a hora mais importante da mas partida. é o Dorival que decide isso, né? Mas ele conversa com o auxiliar, com o preparador físico, então acaba tomando a decisão em conjunto. Se fosse pro futebol, se o Carlos Eduardo estivesse 100%, seria uma decisão só do Dorival. Como não está 100%, ele passa também a pegar orientações. Ele tem treinado dos bem, profissionais. André? Tem treinado bem. É um jogador, a gente percebe que ele é Ele tem diferenciado. qualidade, ele tem qualidade. Ele é diferenciado em relação aos outros. Uma ótima contratação. O Felipe, por exemplo, goleiro do Flamengo, disse que no elenco só tem um jogador que ele vê com potencial do Carlos Eduardo, que é o Rafinha. Então, para ele, os dois jogadores têm tudo para dar certo ali, um de um lado, o outro do outro, se alternando. Então, a dúvida é essa. No meio-campo, Amaral ou Cáceres, eu estou apostando no Amaral pela questão da velocidade, Felipe. Olha, sobre o Dorival Júnior, já eu vou chamar o Botafogo com o Hugo Lago. Ontem eu estava assistindo o Redação Sport TV e o Dorival Júnior participou do programa. Programa que começa às 10 da manhã no Sport TV. E ele se referiu à imprensa de uma maneira elogiosa, mas ele se preocupa muito com o relacionamento atual entre jogadores, dirigentes, treinadores com a imprensa. Ele acha que às vezes a imprensa exagera, a imprensa às vezes forma opiniões de... Aí ele fez um pouco de corporativismo com o treinador, que a imprensa logo pressiona se o treinador faz 4 ou 5 rodadas sem vitória, mas ao mesmo tempo ele admitiu que há uma dificuldade de relacionamento, que nem sempre os jornalistas é que são os culpados. Isso é que eu achei legal no depoimento do Dorival. Ele não tirou a responsabilidade de outras pessoas, porque a gente sabe muito bem que a gente é chato, mas que dirigente também é chato, que jogador de futebol também é chato e que treinador também é chato. Nós somos chatos, mas eles também são, né, Patrícia? Nossa função é dar notícia. A gente tem que informar, a gente tem que falar. E não é notícia para nós, não, é para o público. A gente tem que dar notícia para o público. E às vezes vem o assessor de imprensa que quer limitar um pouco o nosso acesso, não quer que a gente fale alguma coisa, não quer que fale com o treinador. A melhor coisa é deixar o treinador falar. Melhor ele vem conversar com a gente, dar opinião, deixar na boca da própria pessoa, ele emitir a opinião. A nossa função é essa. Nós temos que dar a informação. Dizer realmente o que está acontecendo. A gente não vai falar nenhuma mentira, a gente só vai falar a realidade. Não vai inventar nada. Não, a gente não está inventando. Só isso. E às vezes, uma verdade ou alguma coisa, eles podem não gostar. Não tenho culpa se não vai gostar, mas é a verdade. Sinto muito. Há uma dificuldade, você, Monique, que faz, Monique Danello do Esporte Interativo, você que faz muitas coberturas de treinamentos, qual é a maior dificuldade que você encontra no dia a dia, no relacionamento? Então, assim, pra mim é um pouco engraçado, porque hoje em dia eu vivo muito mais no mundo dos esportes olímpicos do que no futebol. Uhum. E aí, as poucas diferente. vezes que eu vou ao futebol, eu sinto muita diferença. E é diferente mesmo. Muito diferente mesmo. E eu não digo assim só do esporte olímpico, aquele esporte que talvez não tenha tanta mídia, não tenha tanta visibilidade e que daí ele precisa da imprensa e por isso Você fala ele abre do as vôlei portas. também. Eu falo do vôlei, eu falo de Bernardinho, José Roberto Guimarães, eu falo de César Cielo. Não tem nenhum tipo de impedimento no nosso trabalho em relação com esses caras. O vôlei, principalmente. O vôlei, o trabalho que a assessoria de imprensa do vôlei faz é, assim, totalmente amigo do jornalista, entendeu? Querendo levar a gente para dentro daquele esporte. E aí, nas vezes que eu vou ao futebol, eu sinto dificuldade de fazer algo diferente. Dificilmente a gente vê algo diferente. A maioria das coisas são iguais em todos os veículos. Um tem, todos têm. É difícil fugir do comum. E tem essa dificuldade que a Patrícia falou, né? Da gente chegar no treinador, chegar num jogador. Às vezes o jogador que tem pra gente conversar não é o grande personagem do momento, não é alguém que vai poder falar algo de interessante, não pra gente, mas pra quem tá em casa querendo acompanhar o time. Então eu sinto essa diferença muito grande por estar nos dois meios, né? Por estar no esporte olímpico e de vez em quando ir até o futebol. Mas uma coisa que vai acontecer, por mais na seleção brasileira de vôlei, há alguma notícia que aconteceu lá na seleção,
não vai ser tão forte quanto o que aconteceu isso é óbvio no também. Flamengo. É verdade. Essa é a grande questão também. Não só no Flamengo, num clube de futebol. Num clube de futebol. De o massa, futebol de torcida. tem tudo isso também, tem essa paixão, tem esse... Tem tudo isso, então eles tentam blindar também por causa disso. Acho que tem todo esse lado. Eu acho que tem até algumas situações, Aurora, que a blindagem eu até entendo. Eu não critico certas blindagens. A do Rafinha, por exemplo, da família dele dar entrevista, eu entendo. Sim. Porque como ele é um jogador que é de uma família humilde, que infelizmente, intelectualmente, é suscetível a dar algum tipo de declaração que fuja à normalidade das coisas, eu entendo a blindagem. Eu entendo a blindagem do Thiago Neves não falar. Eu entendo. Eu não entendo. Agora, neste momento, eu entendo. Sabe que eu também entendo? Eu entendo. Porque o Thiago Neves vai falar alguma besteira, como ele já falou outras vezes, com o lance do carro. Normalmente a blindagem, Camila, é feita em cima de quem não raciocina muito bem para falar. Mas aí ele tem que ser treinado a falar, Felipe. Exatamente. Porque a gente não pode ficar sem isso a é versão treinamento. do acusado, vamos dizer assim, do que ele fez. Precisa saber do Thiago Neves o que aconteceu. Não adianta o Rodrigo falar, o Fluminense. O Thiago tem que falar. O Thiago tem que dar a versão. Até porque é pra ele que estão apontando. É ele que está sendo acusado como tá fazendo Até uma coisa porque ele tem que errada. explicar por que ele foi tomar um remédio que não. Até que seja para se desculpar, Não, até que se seja para ele desculpar, errei. Até que seja para desculpar, dizer sim, como mas na aconteceu verdade, exatamente. nós não vamos simplesmente ouvir as desculpas do Thiago Neves, a não ser que seja um comunicado, um depoimento, como Porque foi a não- saída do Wagner Love, que eu achei ridículo aquilo, por Porque sinal. não é um tribunal também. A gente não tem que colocar o Thiago Neves num Exatamente. tribunal. Eu Os acho que o jornalistas Wagner lá. Love, ele fez um comunicado que iria sair do Flamengo num sábado à noite, ao lado do presidente do clube, e ninguém teve o direito de perguntar, por exemplo, a ele, ao menos, se ele aguentar o frio da Rússia de novo. Demorou 1 minuto e meio o Quer depoimento. dizer, eu tava isso lá. eu sou contra, radicalmente contra. Agora, a blindagem, em alguns casos, eu não sou contra, não. A do Rafinha eu sou a favor, a do Thiago Neves, momentaneamente, eu sou a favor. A favor, não, eu entendo. É diferente de ser a favor, eu entendo. O que ele vai dizer, Camila? Olha, eu tomei o remédio, eu estava com sinusite e eu não tomei só um dia. Sabe por quê? Porque o remédio, ele não faz efeito só um dia. Eu tenho que tomar 3 dias seguidos, porque ele só faz efeito em 3 dias seguidos e eu realmente ferrei o clube. Mas Mas ele, eu por acho exemplo, que ele em tem cima que se dele. defender, Patrícia. Porque, veja bem, tá todo mundo falando. Mas o não Thiago tem Neves defesa, foi... Camila. Mas tudo bem, mas eu acho que fica... É indefensável porque não fala. Porque não fala, porque eu acho isso. Fala. Até porque não falar fica o dando debate é margem ótimo, pra é isso que eu especulação quero de mesmo. que se é Exatamente. isso mesmo, Não, será e que ele é um não remédio falou, mesmo? Ele já tem eu até um concordo em parte com a passado. blindagem, mas, por exemplo, a esposa dele se manifestou no Twitter, defendendo ele, dizendo que ele Se eu tomou fosse o contra, remédio né? porque ele estava desesperado de dor e que não é para as pessoas ficarem julgando ele e tal. Então, assim, se é para não falar, então Que é que um não venha depoimento nenhuma suspeito, versão. né? Porque a mulher dele Mas está eu dando. acho que a gente queria ouvir do Thiago Neves isso. Olha só, eu Eu acordei, errei. eu tava cheio de dor cá, de quantos cabeça, anos tem o eu tava Thiago Neves, hein? desesperado. Eu acho que tem 15. 12. O Thiago Neves tem quantos anos? Blindar o 15. Rafinha, que tem 19, é uma coisa. Blindar o Thiago Neves, experiente, Flamengo, Não, e Fluminense, blindar o futebol. Rafinha, não Agora, é dizer que o André, Rafinha não vai o dar Thiago Neves entrevista não só. é experiente de cuidar dele, né? entrevista. Quantas É vezes cuidado Ele que não não é se- experiente de entrevista. Essa que é a Mas, gente, diferença. se a gente apoiar essa questão da blindagem, acabou. Ninguém mais fala, Ninguém eu concordo está com o André. apoiando a blindagem. Eu não disse que a blindagem é correta. Eu disse que entendo a blindagem em alguns casos. Já é um absurdo Eu- os jogadores não darem declarações simplesmente por serem o tempo inteiro manipulados por assessores de O que imprensa. eu um acho absurdo. o fim do mundo, com todo respeito, vou pegar o elenco do Fluminense. Eu acho o fim do mundo é o repórter ir ao clube, o assessor de imprensa pergunta assim: quem é que vocês querem hoje? Aí a Aurora diz: Ninguém eu quero pergunta o Fred. mais. Eu quero Já Deco e acabou. o Fred. Tá, nem isso acontece Não, mais. já né? é imposto. Mas acontecia. Vocês gostariam de entrevistar quem? Aí a Aurora: eu quero o Fred. Aí a Monique: eu quero o Deco. Aí a Patrícia: eu quero o Cavalieri. Aí eles Vai falar o Digão. Aí vai falar o Digão. Isso é que eu acho o fim do mundo. Felipe, eu acho que o maior problema, falando não só da assessoria de imprensa, mas da relação do jornalista com o clube, com o assessor, enfim, dessa relação toda, é a questão do treinamento. Eu acho que é a coisa mais mal feita no futebol é o media training.
É a coisa de preparar, não só o jogador, mas porque às vezes não começa na assessoria, começa na diretoria do clube dizer, o Conca não gosta de falar, então o Conca não vai falar. Então ultrapassa também. Não existe um treinamento. Também. Olha, tudo bem, o Conca, vou dar um exemplo. Essa semana, na quinta-feira, falou no Vasco o menino Jason. É um garoto de 20 anos. Ele é extremamente tímido, ele ficou apavorado, ele não conseguiu falar mais de 15 segundos. Microfone morde. Ele não conseguiu falar mais de 15 segundos. Ele tá errado. Não é um problema, assim, é um problema. Ele não tem culpa. Mas ele não tem culpa. Mas ele só vai vai aprender fazendo. Se ele for lá e... Mas ele tem que ser treinado. Mas isso não é treinamento, isso é viver, é a situação. Ele pode ser treinado, ele pode ser trabalhado, porque é ruim para os jornalistas que estão lá. Mas e os é assessores de imprensa gostam de botar esses jogadores para falar. Porque não os vai que falar falam nada. pouco, que não vão falar nada. Mas às Eles vezes gostam vai aparecer, e até normalmente não expõe, apareceria. e até expõe. Eu não sei se são os exatamente assessores de imprensa, eu posso estar sendo injusto também. É isso que eu tô falando. Às eu vezes acho que é não mais acima Exato. disso, né? Eu acho que às vezes tem lá um... É mais acima, né? Normalmente é mais acima. E o Conca, quando dava entrevista, Era eu entrevistei várias vezes o Conca, até para a ESPN Internacional, que a gente fazia em espanhol, era espetacular. E ele se soltava, Ótimo, falava... né? A Aurora Belo, o Conca era eu tímido. conversava... Não gostava de dar entrevista. Mas ele não gosta muito de falar. Mas quando ele estava afim... Ele falava. Eu acho que Eu isso estava é uma conversando messa. com a Aurora antes do programa, Camila, lá na redação, e eu perguntei a ela porque ela tinha um quadro no Sport TV em que ela viajava para fazer alguma entrevista exclusiva com algum jogador importante. Então, ela, por exemplo, já entrevistou o Ganso, o Muricy, o Ramires, hoje no Chelsea, Luiz Fabiano, o técnico campeão do mundo, Tite. O Muricy, por exemplo, ele é um chato em entrevista coletiva, mas em entrevista exclusiva ele é ótimo, não é isso, Aurora? Não, ele foi ótimo e eu lembro que eu até perguntei para ele, ô Muricy, dizem que você é polêmico, você é chato, você é polêmico. Ele, imagina, quem me conhece aqui no dia a dia sabe que eu não sou. E as pessoas falaram isso comigo, os assessores, as pessoas que estavam ali em volta, falaram, cara, ele é um cara completamente próximo e extremamente simpático, enfim. Mas chega ali, realmente... Mas em entrevista coletiva, ele é insuportável. Aí ele falou comigo assim, Aurora, acontece o seguinte, às vezes, eu acabei de sair, eu estou cansado, eu saí do jogo que me estressou, que foi completamente exaustivo para minha mente, para tudo, e vem um cara me perguntar uma coisa que na hora eu não consigo me controlar, eu acabo explodindo e é com aquele ali. Aí volta ao que eu falei. A gente tem que discutir Eu acho se que isso não há um justifica treinamento. ou não. Não há um treinamento. mas tem cada companheiro nosso de imprensa também que Mas faz a gente- cada pergunta Tudo imbecil. bem, Patrícia, mas a gente ouve cada resposta imbecil. Não, mas tem cada E eu não pergunta perco a imbecil paciência. também. Tem cada uma que O eu Vanderlei Luxemburgo, ele disse que fez mídia training a vida dele toda. Ele aprendeu ou você se irrita com o Vanderlei em algum momento, Aurora? Eu acho que... Em alguma resposta que ele dá. Ele não desvia... Eu acho que é completamente compreensível que ambos se irritem, porque realmente tem pergunta que às vezes eu vejo colegas fazendo que eu falo, meu Deus, se eu fosse o cara ali na hora, eu também não ia me controlar. Eu não acho compreensível, porque eu acho que Mas faz ao parte mesmo do trabalho tempo, dele. exatamente, ao mesmo tempo ele tem que saber que ele está dando, inclusive, margem para mais polêmica, para mais, né, para se criar situações em E o torno repórter, dele. Então. e os repórteres de uma entrevista coletiva, quando notam claramente que o treinador está desviando o foco de uma derrota. O Vanderlei Luxemburgo é mestre nisso. O Grêmio perdeu do Achipato 2-1, ele falou do gramado da arena, ele falou... Isso são percalços. Né? Ele falou que tá difícil jogar no gramado e tem uma outra desculpa, entre aspas, que eu estou falando. Ele não... O árbitro, ele reclamou também? Sempre Provavelmente. Ele não falou especificamente por que o Grêmio perdeu do Achipato. E aí, os repórteres meio que não insistem. Mas Vanderlei, você tem que falar por que seu time perdeu. Mas olha só, a entrevista coletiva ela tem um ponto que ela merece ser discutido e abordado. Porque, por exemplo, você está numa entrevista... Vou falar rápido. 19 minutos de programa. A entrevista coletiva, por exemplo, uma entrevista coletiva no Flamengo, com a sala de imprensa lotada, cheia pra caramba. Tá, a sala de imprensa cheia pra caramba. Aí você tem lá a sua pergunta, às vezes te limitam, você faz uma pergunta. Aí você pergunta sobre, vamos lá, pergunta sobre o Rafinha.
treinador, o Dorival, muda o foco. Eu não posso rebater, eu não É posso uma continuar pra cada conversando. veículo. Uma para cada um. Acabou. Aí o outro colega vai lá, pergunta de outra coisa, já morreu o assunto, ninguém passou. O que é meio errado também, né? Porque uma pergunta para cada veículo. Às vezes a pergunta da emissora A é muito melhor do que a pergunta da emissora B. O que não significa que a resposta vai ser boa. Às vezes quer perguntar Exatamente. laranjada, e o da emissora A não quer perguntar laranjada. Eu acho que, por exemplo, o Vanderlei, até por ser treinado, ele tem todo o direito de fugir das respostas e não falar nada. Mas Ele é treinado para isso. Ele pode ser treinado para você pergunta, não, ele fala do jogo. Não, mas eu tô falando do jogo. Isso é um direito que ele tem. Isso Claro. eu acho que é um direito que ele tem. Concordo com Eu acho você. que ele não tem direito de ser mal educado, de responder como o Exatamente. Muricy Ser com grosso. grosseria. Isso eu acho que ele não tem direito, porque isso é o trabalho dele. O Muricy não tá fazendo um favor para mim dando entrevista. Tem uma Faz visão parte do do trabalho Muricy dele. que é um pouco controvérsia. Eu nunca me esqueço de uma coisa que ele falou uma vez e eu até concordo com ele. Foi lá no Fluminense, numa coletiva em que ele deu uma sequência de foras em vários jornalistas, mas aí ele contou uma história de quando ele era do São Paulo. Ele falou, eu chegava lá para treinar, e lá no São Paulo os caras eram muito bem tratados. Tinha uma salinha com biscoitinho, cafezinho, só faltava uma pessoa lá fazendo massagem. E daí eu tava no treino lá com os jogadores e olhava para a sala, via que estava todo mundo de costas, contando do aniversário do filhinho do fim de semana, que passeou com não sei quem, que saiu com a namorada, todo mundo de costas pro treino. E daí eu chegava lá para responder as perguntas e a primeira pergunta na coletiva era: e aí, professor, qual vai ser o time e tal? E daí eu dizia, o time foi aquele que estava lá no campo, se você não viu, uma pena. Então, tem a contramão, né? Às vezes muitos colegas nossos talvez não respeitem tanto, não prestem tanta atenção, e aí tem essa raiva dele nessa contramão. Mas hoje aí, em dia Monique, nem eu acho pode o assistir seguinte, mais do treino? não, mas eu acho o seguinte, ele pode, por exemplo, não dar nenhuma resposta. Ele pode chegar na coletiva, quem vai treinar? Não sei, pô, acabei de treinar. Não é melhor Mas ele não dizer precisa que ser não vai grosso. falar? É esse o problema, ele não precisa ser mal Hein, gente, educado. não é melhor dizer que não vai dar entrevista, que tá cansado, Não, que ele tá com a chega, cabeça senta quente? aqui na sala de coletiva e fala o seguinte, olha só, eu olhei pra cá, ninguém tava vendo o treino. Então também não vou dar coletiva hoje, um beijo. Eu acho melhor isso. É um Acho direito. mais Agora, correto. quando ele chega ali e fica agredindo as pessoas, fica ruim até pra ele. Até a porque imagem que ninguém ele viu o passa é treino. essa, Às vezes você né? pode fazer uma Sim. pergunta errada porque não viu o treino. Não é verdade? Tem Eu isso acho até também. que o Vanderlei ele melhorou muito. Ou Desde seja, a também época do acho. Real Madrid também. Eu acho lembro, que foi no fiz Sul, matéria- hein? No Sul ele Não, melhorou. mas eu lembro assim, na época também dele no Real, assim, que ele levou muita Você quer pancada no saber de Real. uma coisa? Você conversar com o Vanderlei assim, é agradabilíssimo. sensacional. O Vanderlei é Vanderlei é uma agradabilíssimo. pessoa ótima de você conversar. Agradabilíssimo. É ótimo. Bom, então, Dorival Júnior, o que você disse ontem no Redação Sport TV, olha só o debate que deu. Olha aqui, me pediram para fazer essa pergunta para as 4 e eu vou ter que fazer. E elas vão responder. Se elas não responderem, eu vou ficar muito Eu chateado. já li aí a pergunta. Não é essa não, Não é essa, outra. não? Ah, tá. Qual atleta mais bonito do Brasil? Aurora Belo. Atleta ou jogador de futebol? Atleta. Pode ser jogador de futebol, de vôlei, de basquete, de bocha, de qualquer esporte. Atleta mais bonito do Brasil. Mas aí a gente tem que ter um tempinho pra pensar. Tem? Né? Pô, então tem vários. Tem. Aurora Não, Belo. em todos os esportes tem. Tem, de todos os esportes tem. Mas quem é que te chama mais atenção? Te chamou mais atenção? Eu sei que o maridão não está ouvindo. Olha, eu e se acho... tiver, né, saberá entender. Acho que acho que tem muito perfil também, né? Tem tipos de Tipo beleza, tem de charme, beleza, algum... carisma. eu acho, por exemplo, o Giba super charmoso. Giba. Eu acho o César Cielo bonito. César Cielo. Vou dar Ela um gostou, voto não está local. citando mais de um, tá vendo? Murilo do vôlei do também, acho ele bem bonito. do Brasil. Não, vou... Ah, não, mas Tô vai ter fugindo que do falar um do futebol, né? futebol, então. Você falou 2 do vôlei, 1 da natação, 1 do futebol agora. Do futebol é difícil, vou falar pra vocês. Eu tô tentando pensar aqui, mas sei lá, eu acho que tem... Você não vai falar o Tinga, né? Não, eu vou dar um voto local. Me Local. A ajuda gente aí tem alguém, clássico meninas. domingo, Flamengo e Botafogo. Acho o Lodeiro uma graça. Olha! O Cavalieri, muito bem boa. lembrado pelo Emerson. Muito obrigada, mas Diego deixa a Aurora Cavalieri. responder. Emerson quer votar, hein? Diego Cavalieri. Emerson quer votar, né? Boa essa. Então, a Aurora votou no Giba, César Cielo, Murilo e o Cavalieri.
Monique Danello, do Esporte Interativo. Pode votar em 1 ou no máximo em 4, igual a Aurora. No futebol eu ia votar no Diego Cavalieri também. E não é um voto só meu. As minhas amigas em peso acham o Cavalieri muito bonito. Ficam muito felizes quando ele é o escolhido para entrevista coletiva e quando passam as matérias dele aí na televisão. E A no mulher esporte dele olímpico, também é uma coisa impressionante. no esporte olímpico, também tem um que é quase unanimidade entre as pessoas mulheres. do meu convívio, que é um jogador de vôlei de praia, o Alisson, que O joga Alisson, com o Emanuel. Sério? Não, já não é É E mesmo? eu gosto... Alisson, qual é o apelido do Alisson? Mamute. Isso, Mamute. E eu gosto e acho bonito também o Leandro Guilherme, o judoca, que Leandro foi na Guilherme. Olimpíada com o Brasil. Eu acho ele bem bonito. São esses Leandro três. Guilherme. Já tive a oportunidade de entrevistar. Patrícia Lopes, capricha. Cara, na boa, eu tô me achando insuportável. Você não acha ninguém? Não achei ninguém desses assim que elas falaram interessante. Eu achei todas assim normais, assim. Eu vou dar minha lista internacional, desculpa, tá? Aquelas Poxa, atleta brasileiro não vai falar nenhum. brasileiros, foi o que Nenhum pediram atleta. pra gente. Pô, eu pedi atleta brasileiro. Você só pediu brasileiro? Lógico. Opa, se eu pudesse... Você não vai votar no Pistorius, Paris né? Saint-Germain, É. agora Você só pediu brasileiro? Brasileiro não tem nenhum, desculpa. Que isso? Nenhum. Que desprestígio com a beleza do nosso país. Nenhum. Pelo Brasileiro não, eu ia mandar um Beckham da vida. Lógico, mas aí um você tá sendo um concurso, já tá indo pra um... Não tem que ser brasileiro. Nenhum Não, é tem um bonito. voto que é um concurso. Ele até mandou aqui o comentário, diz que é pra Camila dizer que sou eu. Quem? Valdir Espinosa. Brasileiro? Eu vou defender o professor, tá dizendo que no tempo dele. No Nossa, tempo o Marlon Brando, aqueles olhos É azuis. verdade, é parecido com o Marlon Brando, sem dúvida nenhuma. Ué, você não acha nenhum, é um direito que você tem. né? direito. Então, um internacional, um só. O internacional Beckham. só. Tá bom, vou no Beckham. David Beckham. O Piquet também merece Piquet, esse valor. merece um voto. Qual Piquet? Nelson Piquet? Claro que não, né? Piquet do Barcelona. Ah, o Piquet do Barcelona. Ah, meu Deus, não. Na Fórmula 1 tem muitos também. Hello. Alonso é muito Poxa, o Alonso bonito. é um gato. Eu acho o Hamilton, particularmente, também uma graça. Não. E o Vettel? Não. Vettel não, né? Nem o Felipe Massa. Nem o Felipe Massa. Bom, gente, a gente... Olha, o programa tá tão legal, né, Emerson, que vamos ter uma prorrogação de 10 minutos. Mas eu me senti metida agora. Hein? Me senti metida agora. Se sentiu não, você foi metido. Não, e eu fui a fácil, né? Achei todo mundo lindo. Aquela que gosta de samba, que, pô, adora Agora, futebol, mas não tem. rapidíssimo, isso. Ai, medo. O mais feio, Aurora. Nossa. Tinga. Olha, mas a Pode concorrência ser antigo, muito das grande. antigas. Pode ser de- Amaral. Amaral Coveiro? Amaral Coveiro? Amaral. É, o Amaral pra mim é ícone da... Monique. Tem um que eu acho muito bizarro, principalmente pelo cabelo, que eu acho que ele não se toca, que é o Araújo, que hoje tá no Atlético. O Araújo é Mineiro. muito feio Deus, também. que cabelo é aquele? Camila. Ah, eu vou dar. Eu vou ficar no Rio pra criar uma. Nossa, eu acho. Eu acho o Thiago Clodoaldo Neves Fosse. terrível. Thiago Neves? Terrível. Olha, mas eu acho que tem tantos Clodoaldo mais tá no terríveis. É, o que o Clodoaldo Thiago Goitacás, Neves. o ex-Fortaleza e Como é que é Ceará. a né? música? Ah, Matador, Clodoaldo Olha é só, matador. Quando pega o Ceará, deixa a asa H no chão. Um milho Rápido, meio campo, ele Chegou, abre isso. Clodoaldo é A gente matador. tem que tocar a música da Patrícia Lopes ainda. Rapidíssimo. Camila Carelli, um destaquinho do Fluminense que joga amanhã em Volta Redonda. Vamos ao time. Provável time, então, do Fluminense que deve entrar em campo amanhã. Não tem ainda garantia, porque o Abel faz sempre aquele suspense, mas provavelmente o time será Diego Cavalieri no gol, Wellington Silva, Gum, Anderson e Monzon, Valência, Diguinho, Felipe e Deco. No ataque, o Marcos Júnior e o Samuel. Ainda sobre a informação dos ingressos, Felipe, amanhã começa a venda de ingressos também no jogo da quarta-feira no Engenhão, Fluminense e Grêmio, válido pela Libertadores. Os ingressos estão custando R$80 no setor oeste e leste superior do Engenhão, R$60 oeste inferior e leste inferior e R$40 as arquibancadas norte-sul. Venda pela internet dessa vez também tem meia entrada, Felipe. Gustavo Henrique, nesse momento está começando um jogo que interessa muito ao Vasco. É claro, Madureira Madureira e e Bangu, Bangu. e Conselheiro Galvão, né, Gustavo? Com certeza, até porque se o Madureira vencer, a pressão em cima do Vasco vai aumentar ainda mais. Provável time para amanhã, Alessandro, Ney, Dedé, Renato Silva e Jason. O meio-campo, Abudo, Wendel, Pedro Ken e Carlos Alberto. Na frente, o Éder Luiz com o Bernardo ou com o Leonardo, Felipe. Então amanhã, Vasco e Audax às 4 da tarde em São Januário, não mais às 5, porque vai acabar o horário de verão. Às 4 da tarde, Edson Mauro, eu, Gustavo Henrique, quem mais?
Tem o outro repórter, Marcelo Penido. Amanhã, em São Januário, Vasco e Audax, 4 horas da tarde. Madureira e Bangu vão jogar já em Conselheiro Galvão. E o Vasco é Bangu desde garotinho, né, Gustavo Henrique? Com certeza. O Vasco é Bangu desde garotinho. Hoje sim. Não é isso? O Vasco perdeu do Bangu. Porque se o Bangu vencer o Madureira e o Vasco vencer amanhã... Aí o Vasco é segundo colocado. É verdade. Bom, o Botafogo joga amanhã diante do Flamengo às 6h30 no Engenhão, com a narração do garotão da galera, Luiz Penido. Chegou a hora da Patrícia Lopes dizer qual é a música da sua vida. A música que mais marcou. Ela foi sorteada. Não foi a Monique nem a Aurora. A Patrícia foi sorteada. Trilha sonora Liga dos Trepidantes. Tem trilha sonora, tem até vinheta. Patrícia Lopes, divulgue a música que marcou a sua vida ou marca a sua vida. Ai, que vergonha. Olha, Vai pedir Larier, tô brincando. Vou pedir uma música da Xuxa, quero mandar um beijo pro meu pai, pra minha mãe e pra você. Não, eu vou pedir uma música a música é de 96 ou 95. É uma música em espanhol, é da Shakira, Estou Aqui. E essa música foi quando eu comecei, eu estava na PUC, estava na faculdade de jornalismo, foi quando eu comecei a trabalhar já no mercado, foi quando eu comecei a namorar com meu marido, que é o Marcelo, e comecei a falar espanhol, e era uma vida muito legal, estava na PUC, e essa música até hoje me marca. Toda vez que eu escuto essa música, sempre lembro desses bons momentos. E quando a Shakira esteve aqui no Brasil ano passado, a gente foi assistir ao show dela. Legal. E foi a primeira música que tocou, foi a da Shakira. Essa música foi Estou Aqui. E aí a gente estava junto de novo lá. E sem dúvida está mais do que explicado por quê. Shakira. A gente tem 5 minutos para fechar a Liga dos Trepidantes. Esta é a música que marcou a vida da jornalista Patrícia Lopes com a Shakira. Sim, Aurora... estou aqui. Hein? Sim, estou aqui. Sim, estou aqui. Aurora Belo, foi uma honra tê-la aqui na Liga dos Trepidantes. Você que é apresentadora do Sport TV News, edições manhã e tarde. Sinta-se convidada outras vezes, viu, Aurora? Olha, o prazer foi todo meu, foi muito bom estar aqui com vocês nesse dia especial para nós repórteres. Verdade. Quero muito agradecer o convite, foi uma honra realmente. E sempre que quiserem, tô às ordens, é só chamar que eu tô aqui. Ok, Aurora Belo despedindo da gente. Deixa eu despedir aqui da competente repórter Monique Danello, do Esporte Interativo. Ótimo ter você aqui, Monique. Obrigada pelo convite. Eu ontem também. liguei pro Jorge Igor. Não, a Monique vai dar show na Liga dos Trepidantes. Jorge Igor me falou. Jorge Igor que é um monstro da narração. Exatamente, é um monstro da narração e um grande amigo também. Queria até agradecer a ele aqui pela indicação, que eu sei que veio dele, e agradecer pelo convite, também estou às ordens para voltar. Foi minha estreia no rádio e antes de eu vir, muita gente me disse, você vai se apaixonar pelo rádio, porque é uma coisa muito bacana. O rádio é fascinante. Não é Realmente, porque eu trabalho adorei. no rádio não, mas é fascinante. Obrigada, viu, Felipe? Bem legal, um beijo, viu, Monique? São 4 minutos de jogo em Conselheiro Galvão. Madureira e Bangu vão empatando em 0-0 pela Taça Guanabara. Patrícia Lopes, que você continue organizando um grande prêmio Laurels e, se Deus quiser, que seja coroada de êxito essa festa, e será com certeza em março. Muito obrigado, Patrícia. Obrigada a você, Felipe. Grande abraço a todos. E aqui eu sou de casa. Sem dúvida. Quando bato a porta aqui, aparece. Edson Mauro é seu amigão. Fábio é teu amigão. Gilmar é teu amigão. Foi ótimo tê-la aqui, viu, Patrícia? Sinta-se chamada outras vezes. Muito obrigada. Camila Carelli, eu agradeço depois você no Então, deixa Fora eu do dar Ar. então deixa eu dar uma notícia curta do Fluminense. Rápida, vamos lá. Diego Cavalieri tá fora. Ele ia jogar amanhã. Mas não poupado. por lesão, ele será poupado. Então, Ricardo Berna Berna no será gol o goleiro do Fluminense amanhã. Fluminense. Thiago Neves vai jogar contra o Grêmio quarta-feira? Contra o Grêmio, sim. Aí já não tem mais perigo nenhum da remédio já substância. foi todo domingo, absorvido? Amanhã até poderia não estar, mas como existe o risco, o Rodrigo Só se Caetano... tomar outro hoje, né? Aí não dá, né? A sinusite Então o continua. comentário perde em beleza o jogo, né? É verdade. Sinusite dele acabou? Oi? Ele já está curado da sinusite. Aparentemente sim. Treinou sim. normalmente ontem. Hoje Treinou normal, né? Então, né, Diego Cavalieri, a notícia de última hora, será poupado pelo técnico Abel Braga. Ricardo Berna defenderá o gol do Fluminense amanhã em Volta Redonda. André Marques, um detalhe final do Flamengo aqui na Liga dos Trepidantes. Temos 2 minutinhos de programa.
Bom, a vitória amanhã coloca o Flamengo como primeiro colocado do Grupo B, já confirmado e com vantagem na semifinal, o que hoje em dia acontece e não acontecia antes. Então o Flamengo em primeiro vai jogar contra o Vasco, eu acho, né? Talvez contra o Vasco na semifinal da Taça Guanabara, com a vantagem do empate. Então o jogo amanhã ganha importância nesse sentido, Felipe. E o Botafogo, com certeza, também líder do seu grupo, vai fazer um belo clássico com o Flamengo amanhã, 6h30 no Engenhão, com a narração do garotão da galera, Luiz Penido. A Globo invadindo o berço do samba. Já já vai entrar no ar um samba amigo muito especial, direto do Parque de Madureira, com a apresentação do Robson Aldir. E às 8 da noite, a melhor equipe do rádio no Carnaval estará no comando do Desfile das Campeãs, direto da Marquês de Sapucaí. Robson Aldir, o madureirense Leonardo Monteiro, Guilherme Alves, Marcela Capobianco e o comentarista Paulo Nobre. A Globo vai dar um show no Desfile das Campeãs. Grande Rio, Salgueiro, Imperatriz Leopoldinense, Unidos da Tijuca, Beija-Flor e a campeoníssima Unidos de Vila Isabel. Estamos fechando a Liga dos Trepidantes, que volta sábado que vem às 15 horas, já no horário normal, sem o horário de verão, graças a Deus. Vem aí o Samba Amigo especial na Globo. Aquele abraço, galera.